A gente está tendo algumas questões no Teams, ele está tendo uma demora para indexar, mas tão logo eu consigo indexar os vídeos, eu mando e aí eu coloco lá no Ava. E por enquanto eu estou mandando ainda, até hoje, gente, eu vou mandar inclusive lá no WhatsApp, tá? Assim, no grupo. Eu vou mandar não só o slide, como vou mandar também o link da aula gravada, tá? Já a partir da semana que vem já não vai precisar mais, tá? Me falaram que já está tudo normalizado. Como teve gente que está entrando hoje, está entrando nesse processo, está ainda muito abrupto, então a gente está. Até hoje eu mando então. Combinado quanto a isso, pessoal? Legal? E hoje, de novo, toda quinta-feira, por volta das 6 e pouco, já entrei lá hoje, já baixei a planilha dos alunos que já fizeram e o portal até a aula de hoje, tá? Então, hoje nós estamos iniciando a 2.1, então, deixa eu até mudar para cá. Opa, deixa eu ver, mudou. A gente já está começando aqui a sessão 2.1, então, estou considerando, gente, a quem fez até a sessão 1.3, tá? Então, a aula de hoje eu deveria já considerar o pré-aula. Eu não vou entrar nesse preciosismo, não, tá? Então, na próxima semana tem que estar completo até a 2.1. E eu sempre vou avaliar o 100% preenchido até a véspera, até o início da aula do dia. Então, na próxima aula, que é dia 25, eu vou verificar lá com vocês a questão de quem fez até a 2.1. Alguma dúvida quanto a isso, gente? Não. Tranquilos, né? Então, beleza. Rapidamente, só falando que eu sei que tem gente nova, tem gente que entrou, a gente trabalhou muito essa questão básica, conceitual das dimensões, a gente definindo o que é informação, como que o dado vira informação, essa informação vai virar, né, todo o arcabouço teórico, todo o processo do conhecimento e como que eu vou, então, começar a gerenciar esse conhecimento, né, ao mesmo tempo que eu vejo não só as dimensões dessa informação mais qualificada, ao mesmo tempo que a gente fez uma introdução genérica, mas introdução bem básica, dos chamados sistemas de informação, em que o principal é começar a ter uma noção clara do que eu entendo como uma visão sistêmica e como que eu aplico isso no contexto informacional, tá? Hoje, já começando a unidade 2, a gente vai ver muito essa questão da TI, tá, gente? Aí a TI propriamente dita, a tecnologia da informação, né? Dentro da empresa, dentro do meu dia a dia, no meu negócio, como que ela vai ajudar plenamente, começando hoje com a questão do uso estratégico dessa TI, né, dessa tecnologia da informação, e como que eu vou usar isso de alguma forma na empresa. Óbvio, tá, gente, que o que tem aqui não é completo, até porque a gente vai ver no último item aí da unidade 2, arquitetura corporativa, você tem uma série de ferramentas, uma série de diretrizes que você vai trabalhar essa questão da informação. Mas hoje a gente vai ver assim, uma pincelada de como usar minimamente a tecnologia para assessorar nesse processo da busca. Principalmente, gente, aí eu falo isso aqui até com a câmera ligada, principalmente vocês que têm que começar a ter uma visão estratégica, né? Não só do conhecimento de vocês, e aí eu sempre faço esse processo da gente trazer à tona esse uso da disciplina no dia a dia de vocês, eu sempre falo isso brincando ou não, mas, gente, precisou de alguma coisa, está com uma ideia que pode alavancar a carreira de vocês no negócio, me passa, porque aí eu posso conduzir, ajudar, orientar nesse sentido, tá? Por que isso? Porque vocês têm que já começar a usar parte desses conceitos aqui para transformar a realidade de vocês. Então, de repente, dá um insight aí e pinta uma ideia que você pode implementar lá, por exemplo, no seu dia a dia, na empresa, na sua bancada de trabalho, na célula onde você trabalha, qualquer que seja o processo, e isso pode fazer uma diferença, inclusive do ponto de vista estratégico, tá? Então, o principal é isso, gente. Opa, como que eu aplico esse conteúdo, essa disciplina estrategicamente? E quando a gente fala estrategicamente, eu já vou começar aqui, já pulando, por exemplo, como que a gente precisa ter, né, uma visão estratégica da empresa e como que ela tem que, o tempo todo eu tenho que estar pautando essa minha visão sistêmica, né, do ponto de vista estratégico. E aí, o próprio livro, mas eu coloquei de uma forma muito mais principais estratégicas e aplicações, né,
Nesse caso aqui, gente, não só associados à tecnologia da informação, prioritariamente, é o ponto dessa discussão, mas, ao mesmo tempo, quais são as principais estratégias de toda e qualquer empresa, de todo e qualquer negócio. E a gente, então, vamos lá. Toda e qualquer empresa, muitos de vocês já trabalham com isso, vão ser chamados a resolver isso, né? É redução de custos. Então, aonde que você está na composição que você faz dentro da empresa, ou na parte produtiva, ou no organograma que você está situado, o que é possível fazer para reduzir o custo ali no setor onde você está? Qual que é o diferencial competitivo da empresa? A empresa busca inovação ou não? Se ela promove ou está preocupado com o crescimento em qualquer que seja, né, a área de atuação desse crescimento, e se ela busca, né, alianças ou parcerias aí como forma de alavancar, né, o seu negócio. Por que isso, gente? Nós já estamos num processo do mundo que cada vez mais, e aí já não é mais uma palavra à toa, que todo o processo globalizado, né, em que eu não estou mais sozinho no mundo, ao ponto que a minha empresa compete diretamente com empresas da China, ou da Índia, ou de outros países, inclusive, né? E uma vez que eu estou competindo não só com quem está fora, mas também com quem está dentro, como que as minhas empresas, como que o meu negócio pode ter um diferencial, uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes, né? E a resposta para tudo isso, gente, é informação, né? Então, a grande moeda hoje, antes a gente brincava que a grande riqueza era o tempo, não, hoje é informação. Porque com a informação você não só economiza tempo, como você consegue criar uma série de subsídios para as tomadas de decisão, né? Utilizando plenamente, explorando plenamente, né, as informações que me servem. Então, pensou estrategicamente é pensar, né, do ponto de vista da informação, de obter as principais vantagens e soluções através dessa conversão do dado em informação e dessa informação em conhecimento. Então, rapidamente, vamos ver aí. Dentro da estratégia reduzir os custos, quais seriam as aplicações, né, da tecnologia da informação com esses parâmetros aí? Então, para reduzir custo, né, eu uso a TI para reduzir os custos dos processos empresariais, então, usar mesmo a tecnologia para reduzir tempo, otimizar a informação, ampliar aí uma série de dados e informações que vão garantir, por exemplo, uma maior assertividade sobre o meu estoque, sobre o meu dia a dia, sobre as ferramentas que eu utilizo, diminuindo custos não só para os clientes, mas também com relação aos fornecedores. Bem do tipo assim, olha, gente, aí quando a gente fala reduzir custos, tá, gente? É aquela coisa de entregar mais, né, qualidade maior pelo mesmo preço para o cliente, mas reduzir os custos internos de maneira que eu consiga lucrar aí do ponto de vista estratégico, tá? Então, quando a gente vai colocar isso, o tempo todo eu tenho que estar buscando algum meio de reduzir o custo, seja na linha de produção, seja na logística, mas aqui no caso usando a tecnologia da informação. Ao trabalhar melhor os dados, as informações, o controle de estoque, o processo de venda, o uso de ferramentas que vão alavancar o meu comércio ou marketing para poder vender mais os meus produtos, tudo isso é informação que eu estou utilizando e usar de uma maneira inteligente para reduzir custos internos. Então, eu dei o exemplo na aula passada, por exemplo, eu vou aproveitar a época de tomate e vou comprar tomate no período que tem uma maior abundância do fruto, por exemplo. Eu falo fruto porque tomate é fruto, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. Não é legume. E aí você usa, né, a melhor abrangência, a melhor oferta de tomate, eu vou então usar de uma forma inteligente, sabendo o melhor processo de compra e quais os melhores fornecedores que estão ali com uma série de produtos de qualidade com preço menor. Então, isso é usar informação, usar de forma estratégica, inclusive, tá? Como é que eu reduzo o custo? Eu comprando mais quantidade, já processando e já armazenando tudo isso, eu consigo sustentar, inclusive, nos meus períodos de entre-safra, por exemplo, quando eu uso aquela matéria-prima, aquele insumo. Isso vale para tomate, isso vale para minério, isso vale para qualquer processo, tá, gente? Eu sempre conto um caso
que naquela greve dos caminhoneiros de 2018, um aluno aqui do curso, de logística, inclusive, ele já sabendo que aquele zum da greve dos caminhoneiros poderia ser algo mais decisivo e algo que já estava caminhando para um processo que poderia impactar, ele começou a adquirir mais minério. Ele trabalhava com um processo de pelotização de minério, entregar esse minério abastecer os caminhões, levava para um porto seco, que colocava no trem, levava para um porto para levar isso para fora. Na hora que ele percebeu, e aí ele tem contrato de entrega, né? E que caso ele não cumpra aqueles contratos mensais, aquela meta mensal, eles pagam multa caríssima. Na hora que ele percebeu o zum, ele não só alugou um terreno do lado do depósito dele, lá da empresa dele, então ele já negociou isso, negociou com os fornecedores uma entrega, conseguiu caminhão com capacidade maior, então ele conseguiu até fazer um processo de otimização desse transporte do minério pelotizado para colocar no pátio da empresa, e ele foi abastecendo ali o pátio, ele sobrava em cada entrega, vinha 20%, 30%, dependendo do caminhão. A mais, ele foi armazenando, continuou mantendo a mesma linha de entrega, o mesmo prazo de entrega, mas ele foi armazenando para que, quando teve, e de fato teve a greve dos caminhoneiros, que afetou decisivamente vários dos concorrentes dele, ele conseguiu garantir ali o processo de entrega, que eu saiba na época, foi ele mais uma outra empresa só que conseguiram garantir a entrega. Então, enquanto as outras tiveram que pagar multas altíssimas, ele não só garantiu isso, como ele soube reduzir o custo e manteve um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva. O legal disso ou seja, ele usou de informação, ele soube trabalhar a informação. E na hora que ele soube trabalhar a informação, várias das empresas fornecedores cancelaram o contrato com outras que tiveram essa falha aí de logística, né? E fecharam, inclusive, com ele, ou seja, depois aumentou a carteira de cliente dele em relação a isso. Então, olha como que você saber usar a informação, ela é extremamente vital, e a tecnologia ela tem que entrar, inclusive, como forma de agilizar isso. Como é que a tecnologia entrou? Ele tinha lá o contato num sisteminha e começou a entrar num processo de acompanhar o processo de entrega ou não, de forma que ele garantiu entregas maiores num custo até, aproveitando o próprio frete num caminhão, em que você tinha uma pouca diferença do valor, ou seja, acabou otimizando essa entrega como o estoque programado aí para poder continuar abastecendo, tá? Então, redução de custos nesse sentido. A TI vai ser usada como um processo de diferencial competitivo, né? Em que eu cada vez mais tenho que saber valorizar a informação para criar produtos diferenciados, serviços diferenciados, garantindo com que isso seja um diferencial competitivo, né? Uma vantagem competitiva perante os concorrentes, né? Dependendo do nicho, do mercado que você está trabalhando. Então, a gente acha que não, por exemplo, se eu uso da informação para trabalhar, olha, o que os meus concorrentes fazem ou não fazem em relação ao mesmo segmento que eu estou atuando, né? Então, hoje, para dar um exemplo, gente, é muito comum na hora que você vai lá, empresas que vendem móveis, e aí você vai lá comprar um móvel, a empresa está lá, né, sabendo quais são os processos, quem são os concorrentes, como é que está o processo, questão de valores dos concorrentes ou não. De repente, ela pode até manter o mesmo valor do concorrente, mas ela oferece um serviço, por exemplo, de montagem de móveis, né? Então, olha como que eu estou usando uma informação que eu sei que o meu concorrente não tem e estou ofertando ali um serviço diferenciado, né? Isso também é a forma como você vai trabalhar. Então, como é que eu sei esse mapa de informações, né? É a análise do ambiente externo, interno, análise SWOT, que alguns de vocês já trabalharam com isso, já tiveram aula com isso, como forma de você utilizar dessas informações e a TI, né? A própria tecnologia. E hoje você tem uma série de softwares que ajudam nesse processo, que você consegue mapear ali o preço do concorrente, o que ele faz, o que ele entrega, o que ele deixa de entregar, questão de prazo de entrega e uma série de questões. Então, algumas ferramentas são tão interessantes que você oferece, por exemplo, a pessoa diz, olha, enquanto todos te entregam a determinado produto e colocam um prazo de uma semana, eu te entrego em 48 horas, né?
Então, olha como que eu estou utilizando de informações que eu sei que o meu concorrente tem, quais são as práticas, os modos operantes desses concorrentes, e eu consigo ofertar ali algum diferencial, né? E aí, gente, não é só ofertar, é cumprir com esse diferencial, porque isso aí vai criar essa vantagem competitiva. E não se engane, qualquer agrado desses aí, né, você sabendo até onde você pode ir e qual que é essa zona de conforto que você pode negociar ou não, isso faz uma diferença enorme no ponto de vista do rendimento depois, em relação a esses detalhezinhos que cliente, gente, hoje em dia, cada vez mais, os clientes estão cada vez mais seletivos, mais exigentes, inclusive, tá? Outro processo é a questão da inovação. E o tempo todo é preciso, toda e qualquer empresa que se preze, ela começar a pensar do ponto de vista da inovação, né? E aí, quando a gente fala inovação, gente, é ofertar produtos e serviços que levem em conta uma série de inovações ou de ferramentas que facilitem sobremaneira, né, esse novo mercado consumidor. Por exemplo, durante o período que a gente está aqui, eu já falei isso algumas vezes, repito aqui, hoje é inconcebível que uma empresa ela não tenha, né, um processo de usar um aplicativo ou de usar um site, né, bem feito, bem formulado ou reformulado, dependendo da empresa, tá, gente? De maneira que aquilo ali consiga prender a atenção e ofertar ao meu cliente alguma satisfação, por exemplo, ao usar uma ferramenta. Então é muito prazeroso para você fazer. Você vai usar um aplicativo que ele funciona bem, que tem todas as informações, que você consegue ali não só colocar o seu produto, a sua marca em jogo, mas ao mesmo tempo você está inovando ali, seja numa compra mais facilitada, uma compra que você usa 2 cliques, um processo de pagamento que seja mais rápido, um processo de entrega. Então você está inovando o tempo todo. Mas principalmente pensar em inovação nos novos mercados, né? E para isso, a informação ela é cada vez mais decisiva. E por mais que eu fale, e eu estou falando aqui agora informação decisiva, gente, com esse processo de isolamento, um novo cenário mercadológico está sendo desenhado, está sendo construído. Muitas das empresas de vocês ainda, algumas têm um radar do que está acontecendo do ponto de vista desse impacto da pandemia, do isolamento, né? Mas o que está provocando no cliente, né? Que agora está deixando de transitar, está comprando mais online, ele está ficando mais seletivo, ele está ficando mais rigoroso, está começando uma vez que ele está online, ele tem mais facilidade de pesquisa, de olhar valores, de olhar outros, né, políticas de serviços ou de diferenciais. Então, olha como que o tempo todo você tem que estar buscando aí, não só incrementar aquilo que você já faz, mas inovar e ir além daquilo que o cliente está esperando. Eu falo que o inovar, gente, é você levar algo para o cliente que ele ainda nem imaginou que poderia, tá? E isso que é a grande vantagem. Vocês querem ver um processo, claro, que não foi por parte das empresas, foi mais por questão do Banco Central, mas que se tornou uma inovação interessantíssima, que é essa questão do uso do Pix, né? Que é uma forma inovadora de você facilitar o pagamento em tempo real, de maneira que você consegue. E aí é tão interessante como que é o processo de inovação, que você acaba criando uma nova modalidade, umas novas práticas no mercado que até então ninguém nem tinha parado para pensar do impacto que determinadas situações ou soluções poderiam criar. E o interessante é que agora eles já estão começando a pensar assim, criar uma série de culturas próprias com relação ao Pix, né? Em que a pessoa que compra e fecha o negócio em até 1 minuto, ou até 5 minutos, ainda ganha um desconto. Olha como que você ainda não tem barreiras para o processo de inovação que pode gerar a partir daí. Então você passou ali, e outro dia eu estava vendo, eu li até um artigo interessantíssimo, artigo até com vídeo. A pessoa passa na loja e ela tem lá um letreiro que fala assim: se você entrar e comprar um produto da vitrine em até 5 minutos, você ganha 20% de desconto, né? Então, e aí olha só como que o Pix permitiu uma agilidade no processo. Claro, né, gente? Que aí na hora que você tem que comprar em até 5 minutos, é entrar, se convencer de algo que está ali na vitrine, que você já gostaria ou que tem a ver com a sua necessidade, lembra?
o principal processo em relação ao cliente é atender a necessidade deste cliente, então você consegue criar uma vitrine que ela é sedutora do ponto de vista de atrair um cliente, você coloca ainda mais esse atrativo, que é uma compra realizada em até 5 minutos, e aí tem toda aquela coisa dinâmica, você entrou, já começa a contar um tempo, aí a pessoa já vai, você vai lá, pega um QR Code, compra rapidamente, e aí você consegue fechar a compra e ainda ganha um valor menor no processo. Então, olha como que uma determinada solução está criando uma série de inovações. Professor, Oi, pois não. Um exemplo aí bacana disso aí, com o Pix, é que hoje tem muitos locais que não tem mais a maquininha de cartão. Sim! Porque passa ali a transferência na hora, já aceita, já vale. Você usa ali o próprio celular, você já tem o QR Code ali que está mapeado, né? Aliás, você até imprime e coloca, por exemplo, o QR Code de recebimento e cola em alguns lugares, né? Que é uma grande vantagem, porque parece até que uma das questões do Banco Central foi exatamente quebrar um pouco essa máfia das maquininhas de cartão, né, gente? E convenhamos, né? Você paga, até pouco tempo atrás, você pagava uma fortuninha aí para ter o contrato, né, da máquina. Depois caiu um pouco com a concorrência, caiu um pouco, e agora realmente está dissolvendo, né? Vários lugares que eu vou, a pessoa já nem tem maquininha mesmo, não. Até porque, gente, outro dia eu estava vendo lá, que eu achei interessantíssimo, isso na Dinamarca. Foi Dinamarca ou Holanda, hein? Não, teve duas modalidades. Uma foi na Dinamarca, outra na Holanda. A pessoa já tem um anel, o anel dela tem lá um símbolo gravado em que você consegue, que é um QR Code específico em que você coloca e passa o anel, né? Então você vai receber, você quer receber, a pessoa vai lá e lê o seu anel, ou você quer pagar, tem um processo, um leitorzinho lá no anel que você consegue. O outro é uma pulseira lá na Holanda, em que você tem uma pulseira, por exemplo, que já faz esse processo. Então, vai chegar no ponto... RFID, professor. Oi? Ô, professor. RFID. Né, que facilita, né, Breno? Oi, quem mais? A Santander, ela tá vendendo, né? Começou a vender as pulseiras com esse processo. O Arquimedes falhou um pouquinho. A Santander começou a desenvolver um produto. Tem outra pessoa com o microfone. Oi, gente, só um pouquinho, por favor. Vamos lá. Oi. A Santander, ela já começou a vender umas pulseiras com essa função, onde que você consegue fazer um pagamento até um certo limite, né? Sim. Sem menos você colocar a senha só por aproximação. E o legal é que aí não só você usa essa pulseira, mas olha que barato que você colocando ali um diferencial para o seu cliente que gosta de ter algo palpável, né? Poxa, eu vou ganhar uma pulseira, né? Olha que barato. Pode até ser bregosa a pulseira, tem gente até que não vai usar. Não, a pulseira é até mas bonita, ela parece um smartwatch, né? Que tá bacana, tem que ser algo atrativo, né? Não pode ser né? Mas olha que bacana, você está inovando, como você está agradando o cliente, você está colocando um diferencial. Então, olha como é que é legal essas estratégias. Ô, Vanessa, você ia falar, meu caro? Eu ia falar da pulseira mesmo, né, da do Santander. Bacana, que Eu ia falar da pulseira. Legal. Porque o meu esse é me oferecer. Aí, só que eu tenho um colega meu que tem, ele falou, igual o cartão hoje, que você só encosta assim na maquininha, essa pulseira também, você só chega, encosta ela e faz o pagamento. Bacana. Mas se eu não me engano, ela tem uma limitação, por exemplo. Ela tem um limite. Aí você tem que digitar a senha. Mas aí você não precisa digitar, você precisa só digitar a senha. Porque ainda, né, gente, como ainda é um processo que exige segurança, cultura, né? Não só segurança, mas é uma questão até cultural mesmo. Porque nem todo mundo sabe usar, mas vai chegar um ponto, gente, que aí a gente faz os desdobramentos, né? Vai chegar num ponto que você não vai ter mais dinheiro em espécie, né? Você vai ter só tecnologia. Eu até falei, acho que numa das aulas aí, já tem gente com chip instalado dentro do corpo, né? Que é os biochips, né? É a biotecnologia. Você instala, então vai chegar num ponto que você vai ter lá um implante dentro da coisa indolor nem nada, e que você passa e já está todo mundo lendo. Você já chega num local, a pessoa já vai saber suas preferências, seu gosto, o que você gosta, o que você não gosta, bebida que você gosta, que não vai. Então, imagina bem daqui a um tempo como é que vai ser isso usando a tecnologia. É por aí, né?
Eu não estou nem dizendo que a gente tem que assustar com isso não, tá, gente? Mas é que estar aberto, a inovação é isso, é estar aberto a uma série de questões que vão acabar ditando as regras. E aí, como eu estava dizendo, as grandes questões agora dessa pandemia, né, e aí está até um pouco essa questão de mudar os processos empresariais, tem que esperar até para ver como é que vai se dar agora a dinâmica da sociedade em relação a frequentar os locais, a comprar, a como é que vai se dar o processo de compra, a questão da exigência da compra, que está cada vez mais seletivo, mais exigente, que exige um preço melhor. Então, uma série de questões que estão aí ainda, né, em dúvida, mas que a gente já tem que estar antenado, as empresas de vocês também têm que estar antenados como é que estão esse processo aí, até para vocês acompanharem e nós sermos os primeiros a estar apresentando inovações e soluções para tudo isso que vai vir de mudança por aí, tá? Ainda não dá para mudar. Eu, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo exatamente sobre isso. Você sabe, eu já me apresentei, eu sou antropólogo, eu sou sociólogo também, e aí eu trabalho muito com essa questão do processo da cultura organizacional, desse processo todo, gente, de implementar, de fazer essas leituras. Olha, e aí a empresa está buscando assim, como é que vai ser o cliente do futuro, né? Ninguém sabe, mas você tem muita especulação, você tem muitos caminhos se apresentando. Então, minimamente, você tem que saber, então, como traçar esses caminhos para algo novo, né? Não tão novo, mas inédito, ou algo que tem que ser pensado e planejado para o futuro em relação a isso, tá? Então, olha esse cuidado de pensar estrategicamente. Voltando aqui, então, a gente vê essa questão da estratégia também para promover crescimento, ou seja, como é que eu vou trabalhar com a informação para expandir regionalmente, globalmente, ou seja, eu consigo levar o meu produto para determinado local ou não? Eu consigo expandir ou não? Eu consigo atrair determinados outros mercados, né? E levar e atender outras necessidades de outros clientes ou não? E aí não tem barreira, tá, gente? Quando eu penso do ponto de vista não só regional, mas também global, mas de levar ou alavancar, né? E levar produtos e serviços onde, de repente, as pessoas nem sabiam que tinham determinadas questões, e aí vem a informação para divulgar, incrementar, apresentar uma série de soluções aí também. Então, usar a informação até como forma de divulgação mesmo, de saber, olha, determinado produto que eu tenho cai bem ou casa bem em determinado segmento do mercado, né? Por que não estava indo? Porque não tinha conhecimento. Então, agora eu preciso resolver isso de uma forma muito mais abrangente. E, nessa primeira parte, por último aí, desenvolver aliança, tá, gente? E aí é o uso plenamente estratégico. Não sei se vocês já tiveram um sistema de informações gerenciais, se vocês vão ter essa matéria, de alguma forma vocês vão ter alguma pincelada dela, né? A gente aqui às vezes acaba até falando um pouco de algumas questões do sistema de informações gerenciais, mas de criar, por exemplo, parcerias virtuais, ou seja, eu vou dividir junto com algum outro parceiro ou até concorrente, dependendo do processo, gente, uma forma de alavancar e criar uma aliança que é estratégica para poder levar o meu produto, né? É muito comum, vou dar um exemplo assim, se você vai levar, está fazendo uma mudança de um estado para cá, então eu tenho um colega meu que veio do Maranhão para Minas Gerais, e aí não só teve que trazer algumas coisas, pertences, algumas coisas básicas, tal, mas o automóvel ficou lá no Maranhão, precisava trazer. E uma que é interessantíssimo, ele entrou numa dessas empresas de logística que tem cegonheiras, que o pessoal, a Fiat leva carros, né, para abastecer o mercado, por exemplo, do Maranhão e voltaria vazio. Então já tem toda uma parceria de utilizar essas cegonheiras para trazer uma série de produtos que vêm do Maranhão, porque o caminhoneiro ia voltar vazio mesmo, o cegonheiro ia voltar vazio. Olha a parceria que você joga lá um sistema e diz o seguinte, olha, eu sou caminhoneiro, cegonheiro, estou indo semana que vem para tal lugar, e aí você entra num site, tem alguns sites já construídos para isso, tá, gente? Quero saber se tem alguma demanda de entrega. E às vezes tem demanda que às vezes a pessoa está esperando. É um dia, 2, 10 dias, você tem um prazo de flexibilidade nisso, em que você sabendo que você vai, você já anuncia, já aparece uma série, e é interessante que não só ele volta, né? Não volta vazio, ele cobra um frete que é negociado, né, gente?
de maneira que agrada não só ao cliente que vai ter o transporte, mas à empresa desse local que cuidou dessa estratégia de logística aí, mas principalmente ao caminhoneiro que vai ter ali, ele não vai voltar vazio. Então ajuda pelo menos já a pagar ali o combustível, uma série de questões. Então, olha como você pode desenvolver uma série de serviços e parcerias utilizando a informação ou sistemas de informação que vão aí interligar uma série de questões. É muito comum isso, gente. Eu estou querendo expandir, quero fazer um processo de comprar terreno para construir uma fábrica, e aí a fábrica vai ter algumas empresas de suporte em volta, e aí você faz um consórcio de empresários que vão fazer uma compra única dentro de uma imobiliária no local. Então você consegue uma série de parcerias, uma série de questões aí, pensando estrategicamente, tá? Então olha como que você usa isso o tempo todo nessas várias alianças. Porque, né? E aí, dentro do processo do livro, que eu não entendi nem por que colocou separado, mas aí tem aquelas outras estratégias que você utiliza na tecnologia da informação. A principal delas, gente, é sempre utilizar o sistema de informações para fidelizar, manter os seus consumidores e fornecedores. E aí vai um pouco nessa questão do sistema de informação mesmo. Aqueles bancos de dados de clientes, em que tem gente que acha que é só uma planilha Excel, porque, infelizmente, a maioria não sabe trabalhar adequadamente com aquilo. Aquilo ali é uma ferramenta das mais importantes, em que você usa todas as informações que estão ali, estratégicas, né, estrategicamente utilizando para poder alavancar. É muito comum, quando eu chego nas empresas, às vezes para fazer consultoria, o pessoal às vezes tem essas ferramentas que estão lá. E aí outro dia assim, eu tenho um tempinho, mas eu conversando recentemente, o pessoal falei assim, olha, eu queria alavancar minhas vendas, tudo bem, então, quais os seus principais clientes aí que compram mais de você? Eu falei assim, eu não tenho. Tem um fulano que eu sei, mas ele compra muito de mim, mas, né, quanto que ele comprou a última vez? As pessoas não têm essas informações, né? Outras já têm. Quais, nos últimos 3 meses, quem mais comprou de mim, qual peça ou qual produto, né? Por que isso? É o tipo de informação que quando você tiver um problema de estoque, que você precisa desovar ou esvaziar e uma série de questões aí, você usa isso. Você faz uma promoção direcionada para esse produto. A famosa curva ABC, né, professor? Exatamente. E é impressionante, Bruno, como que a maioria das pessoas que trabalham com isso não usam plenamente isso. E na hora que você está ali, não só alguma coisa que estrategicamente você tem que fazer ali para poder otimizar estoque ou não, você pode, por exemplo, saber que os clientes que, por exemplo, assim, estou precisando fazer um caixa, né? Nessa época do ano, quem são os meus principais clientes e por que compram? E aí você faz uma promoção para eles, manda direcionado para eles. Olha, vocês que são os meus clientes, que estão sempre comprando comigo e tudo mais, eu estou dando aqui para essa semana quem comprar, e aí você não está falando grego, você está falando de algo que as pessoas já têm hábito de comprar. Então, para quem quiser aproveitar, eu estou fazendo uma promoção de vender com 10% de desconto no mesmo produto que vocês já compram naturalmente. E aí você consegue fazer um fluxo de caixa em cima de uma estratégia de usar uma lista, de uma rede de informações que você já tem em cima do seu cliente. Então, esse primeiro item é isso. A segunda, de você usar a tecnologia da informação como forma de criar barreiras à entrada de concorrentes, né, ou daqueles que estão de fora. E isso é muito bacana, gente. É uma coisa estratégica. Aí mesmo na faculdade, quando eu falei mesmo, até com saudade, você tem aquele atacadista ali do lado da faculdade, que é acho que ali é o Villefort, né, gente? Ali é o Villefort. Isso mesmo. E poucos metros dali você tem um atacadista que é o Apoio Mineiro. Quando uma foi chegar, se eu não me engano, acho que o Apoio chegou depois do Villefort lá consolidado, tá? Se eu não me engano, é um ou outro, eu sei que um dá. Na hora que você está sabendo que já vai um concorrente de peso aqui e tudo mais, você tendo essa informação, né, você pode saber, por exemplo, ter uma série de buscas de informações para isso e criar várias, né, análises nesse sentido, de saber qual é o modus operandi do concorrente, o que ele faz, os principais produtos, os diferenciais, e de repente você já pode, ali, enquanto ele está implementando, né, está construindo o galpão ou arrumando, porque vai ter inauguração, você pode, por exemplo, já colocar ali todos os seus produtos, né, que são diretamente ligados a desse concorrente, com uma promoção de 20%, 30%,
40%, porque aí você acaba reforçando a sua marca na região, por exemplo. Então, de novo, você está usando aí TI para barrar a entrada de concorrente ou dificultar a entrada do concorrente, né? Dificultar quem está fora que está podendo ir. Então, uma série de estratégias que você usa a informação para isso também, tá, gente? Ao mesmo tempo, criar produtos de TI, né, e usar tecnologia em produtos e serviços que vai dificultar a sua substituição. Não só você criar aí alguns produtos diferenciados, você quase que padronizar como é que se diz? Criar toda uma linha de produção muito personalizada em que você pode usar ali a TI. É muito comum, às vezes, quando você vai comprar alguns produtos, que a pessoa fala, você pode personalizar, você pagando um valor aí, né, uma mixaria, você já pode criar uma personalização, por exemplo, no seu produto, né? E aí você já compra então algo que, ou a empresa, sabendo dos gostos das pessoas, em cima de informações escolhidas, ela pode criar uma série de questões ali que podem dificultar a troca por outro concorrente ou por alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é levar para as pessoas que estão buscando alguma coisa que possa garantir a hegemonia daquele produto. Alguns produtos alimentícios que a gente tem costume de comprar, o pessoal já tem lá mapeado qual é o tipo de gosto, qual que é a clientela que compra, como é que é o processo, e você acaba ali criando, em cima dessas informações, você pode criar uma série de ferramentas que vão garantir sempre uma abrangência daquela marca, criando quase que uma personalização do produto, ou criando uma atmosfera que acaba consolidando a hegemonia dela, por exemplo. A Coca-Cola faz muito isso, né, gente? Ela joga muito com informação para saber quem que é o público diferenciado dela e o que esse pessoal está buscando. Por quê? Na hora que ela consegue atender ou imaginar ou falar a mesma linguagem do cliente, ela consegue ali quase que dizer assim, olha, não precisa comprar o outro, eu já estou te satisfazendo naquilo que você quer buscar, tá? Então você tem uma série de questões que acabam determinando. Da mesma forma, do ponto de vista de TI mesmo, de utilizar tecnologia para isso, né? Existe uma parte meio burra para isso. Até pouco tempo atrás você usava carregador de celular, né, gente? Ele tinha aquela coisa dos pinos, né? Que é você usar de um determinado componente que tem um formato diferenciado que você só pode usar aquele mesmo carregador, né? Então isso acaba criando um processo, mas ao mesmo tempo é um tiro no pé, tá? Então tem gente que vê isso de uma forma negativa ou não. Até que agora está vindo a questão da padronização, que você tem um processo que é universal, então cria nessa questão. Mas olha como que você pode usar uma série de questões aí voltadas para isso. A grande questão é conhecer de perto o seu cliente para saber até que ponto que você personaliza ou não, agrada ou não, atende ou não aquele ali, tá? E por último, você alavancar investimento em pessoal de sistema de informação mesmo. Os novos hardwares, troca de equipamentos, softwares, novos bancos de dados, redes, tudo isso otimizando para buscar cada vez mais estratégias pela velocidade do processamento, pelo uso da ferramenta. A gente já falou aqui numa das aulas a questão do BI, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, né? De usar a informação de forma inteligente, usar os vários softwares e aplicativos nesse sentido, tá? Então, dando continuidade a isso, o livro até destaca muito essa questão de você manter os clientes fiéis, né? A grande questão e o grande mote disso é você sempre desenvolver o foco no cliente. É aquele processo de você sempre saber o que o seu cliente quer, quais são as necessidades do seu cliente. E quando você tem o foco no cliente, e aqui abre um parênteses, tá, gente? É muito comum, e aí eu sempre pergunto isso, qual que é o principal objetivo da empresa, né, de toda e qualquer empresa? A maioria de vocês vai pensar, né, lucro. E, na verdade, não é mais o lucro, tá, gente? O grande, né, principal ferramenta hoje, o objetivo da empresa tem que ser o cliente, a satisfação do cliente. E que aí vai gerar o lucro, tá? Né, viu, Bruno? Não tem como não fugir do lucro. Mas hoje, com esse cliente que é mais exigente, eu preciso garantir isso. O que esse meu cliente, que está cheio de concorrente, que ele abre uma página na internet, vai ter 200 fornecedores iguais a mim, o que ele está buscando? E ao entender essa linguagem, eu tendo foco no cliente, eu consigo estreitar essa ligação, garantindo que ele não só
venha comprar comigo ou, se já compra comigo, se tornar fidelizado à minha marca, ao meu processo. E aí você tem que garantir que a sua marca ela seja sempre eternizada, né? Sempre colocada em primeiro plano como foco desse cliente. Então, te dar um exemplo para vocês aqui. Se eu falar Guaraná, né, marca de Guaraná, inevitavelmente a maioria pensou Antártica. Foi ou não? Se alguém pensou outro diferente, pode falar. Né? Se eu falasse refrigerante, automaticamente a maioria pensa Coca-Cola. Se eu falar, sabe? Então, olha que barato. Olha como é que o marketing ele trabalha plenamente esse processo de garantir que determinadas identidades e associações estão voltadas. Às vezes a pessoa fala assim, refrigerante, tem gente que até nem gosta de Coca-Cola, mas inevitavelmente pensa primeiro em Coca-Cola, tá, gente? Então, se eu falar maionese, qual que é o nome que vocês pensam primeiro? Então, tudo isso não é à toa. Mas, ao mesmo tempo, é aquele processo... Professor, Oi. Quem? para zoar um pouquinho, e macarrão, você pensa em quê? Oh. Olha que coisa. É claro que é Vilma, né? Ah, muito bem. Porque eu já li aqui na informação que eu sei que você trabalha, né? Então, olha como é que é o processo da informação me salvando. Mas olha que pergunta bacana, que é exatamente isso mesmo. E se não é Vilma, como é que eu posso fazer para que o meu cliente ou alguém que não é meu cliente ainda tenha essa primeira ideia, né? Olha que bacana. E aí que vem todo o desdobramento, não só do marketing. Oi. Professor, palha de aço mesmo, ninguém fala palha de aço, já fala bombril. Bombril, igual ninguém fala cópia reprográfica, né? Ninguém fala, eu vou tirar uma cópia reprográfica, que é o nome correto do processo. Todo mundo vai tirar xerox. Então, que é eu isso, nem gente? sabia que era isso. Né? Pois é. E o nome, aí é claro que é uma forma de você valorizar, mas olha só que interessante. Todas essas empresas, elas tiveram como primeiro, claro que elas são hegemônicas, elas podem até nem precisar mais do cliente, tá? Entre aspas isso, tá, gente? Algumas, elas já são tão gigantes que se tiver uma perda, uma determinada tal, não afeta tanto. Mas todas começaram com foco no cliente. E isso que é interessante, que é você levar produtos que, de certa forma, facilitaram a vida. Geislene, por exemplo, uma forma de você trabalhar a questão é você criar, por isso que o pessoal pensa lá, vou levar uma massa que ela é mais saborosa ou que tem um determinado tipo de coisa que pode atrair o cliente ao tipo de sabor ou diferenciais, a uma embalagem que abre mais fácil, sabe? Olha, ou às vezes vai um brinde, por exemplo, assim, olha, quem levar agora leva, e era muito comum na época, você leva lá uma colher que ela é medidora de macarrão por pessoa ou não, então é um pegador de macarrão que tem aquele furo. Então você tem uma série de estratégias que você usa como forma de garantir isso, sempre com foco no cliente. É verdade. O marketing auxilia isso? Auxilia. Mas, e aí é tão interessante, gente, hoje a produção, a logística e a produção, elas estão ocupando parte do lugar do marketing. Não é nem com muito cuidado que eu digo. Hoje o marketing é mais dependente dos processos produtivos e logísticos, né, de entender que tipo de produto eu posso levar ao meu cliente de maneira que, hoje o diferencial, de maneira que eu eternize ou sacramente a compra por ele. Eu dei exemplo aqui da... Vocês não têm ciência disso, mas hoje tem a certificação RA1000, que ela é dada pelo Reclame Aqui. Eu reclamo aqui. Isso. Mais pro foco ao cliente mesmo. E que funciona, né, Breno? Você colocou qualquer coisa no Reclame Aqui, na hora alguém da empresa te liga, né? Entra em contato. E isso é muito, muito comum mesmo, tá? Agora, a grande questão que a gente precisa ter, e a gente vai usando isso, gente, é principalmente esses diferenciais. Eu acho que não sei se eu dei exemplo aqui da questão da... Olha como que a produção e a logística ela acaba interferindo no marketing, né? Você desenvolver produtos que facilitem a vida, produtos não só do ponto de vista de armazenar esse produto na gôndola, ou lá no atacarejo, ou no atacadista, mas de maneira que facilite a vida. Então, quem já comprou água mineral em galão sabe a dificuldade. Até que eles desenvolveram, tem uma empresa aí que ela desenvolveu o galão que tem uma alça. Então você consegue carregar aquele galão de 20 litros de água com uma alça que
já está embutido ali no próprio formato do processo que facilita na hora de você trocar, por exemplo. É pouquíssima coisa mais cara, né? Mas as pessoas que compram, e aí o legal foi a pesquisa, todo mundo que comprou estaria disposto a pagar até R$ 10 mais caro pelo simples fato da comodidade na hora de trocar o galão de água, porque ali tinha uma alça que ajudava nesse processo. Então, olha como que ao pensar no cliente, eu consigo alavancar aí. Oi, quem? Dando um exemplo aí, né, disso que você está falando, voltando a falar da Vilma, lógico que eu vou falar dela, né? Claro, por favor. Mas a Vilma também, ela é conhecida, assim, muito pela praticidade. Por exemplo, tem as massas de bolo, algumas umas pré-mistura, que, querendo ou não, chama atenção. E o cliente, na hora de escolher, ele olha isso também, além, né, igual você falou, da embalagem, que é chamativa, né, brindes e etc. Eles olham, a gente, igual nós, donos de casa, vai também olhar a praticidade, né? Se você tem ali um produto que é prático de fazer, é fácil e rápido, você vai optar, obviamente, por ele. Exatamente, que é um pouco do processo. E aí, Gilene, é essa questão de você pensar, então, qual é a necessidade desse meu cliente ou desse meu segmento? Mulheres que trabalham fora, que não sei o quê, que tem que tentar uma otimização na hora de produzir determinada questão. Você tem algo lá facilitado. É exatamente isso. E as empresas que se mantêm, né, com esse foco no cliente ou nas necessidades do cliente, que vai gerar o lucro depois, né, igual o Breno colocou aí, né, são as que conseguem o diferencial aí. É claro que a Vilma tem um diferencial, né, não só pela história, mas até pelas várias questões do seu Domingos, por exemplo, que era uma pessoa diferenciada, né? Então, eu cheguei a trabalhar, conviver com ele, foi uma pessoa ótima, né? Mas aí você tem toda uma história que tem uma diferença, né? Ainda mais você vai ali na região do Barreiro, de Contagem, você tem aquela loja ali de loja conceito, você tem uma série de questões que são atrativas também. Sem falar no preço, né? Que tem uma série de questões que ajudam demais também, tá? Então tem tudo isso. E aí, dentro desse processo Professor, de manter... Oi, quem é? Oi, Luciano. Só dando exemplo aí, a minha esposa fez um curso lá na Vilma Alimentos, uns 2 meses direto, eles dão um curso de graça para a pessoa, curso de confeiteiro, panificação, essas coisas. Era bem bacana o curso, ela gostou muito. E ela Mas para aprender a fazer bolo, fazer pão, entendeu? É tipo assim, eles incentivam a pessoa a aprender a fazer aquelas coisas com o uso do material deles. Então, tipo assim, é um foco no cliente mesmo, né? Exatamente. É um pouco até Eu achei bem bacana. Essa coisa de você oferecer produtos, oferecer serviços que, de certa forma, vão atender as necessidades lá. No caso aí, a sua esposa aprendeu a fazer pão, aprender bolo, algumas coisas. Não que não soubesse, mas melhorou, né? Ficou melhor, não ficou, Luciano? Eu engordei bastante no tempo que já estava lá. Imagino. Lembrando que, além de fazer isso, ela ainda consegue redução fiscal também, né, professor? Exatamente. Não só, você tem uma série de vantagens, claro que não é uma contrapartida, mas ao mesmo tempo você foca ali, opa, deixa eu agradar aqui, fazer um processo, né? E aí a questão da fidelização, mas são alguns benefícios fiscais, sim. Oi, Arnaldo. Professor, lembrando que também, eu acredito que também, usando os próprios materiais deles, na hora que essa pessoa for usar de novo para poder criar, né, ali aquele bolo, pão, alguma coisa assim, ele vai optar em usar o produto da Avon, porque Claro. quando fez, deu certo e ficou gostoso. Deu certo, já sabe como é que é o sabor, qual que é a quantidade, Já o sabe tipo de produto. certo, a quantidade. São estratégias. E aí deu certo, ficou bom, né? Aí vai e compra com a mesma marca, no caso, que seria a Vilma. Se ficou bom, a gente não sabe, mas a gente espera o Luciano aí, quando tiver aula presencial, trazer Não, para a ficou turma bom inteira. demais. Ficou bom Mas tem que demais. levar para a turma depois para a gente provar aí, tá? Eu não acredito, Ficou bom não. demais nas coisas. Beleza, eu vou fingir que a gente acredita, só quando eu provar, beleza? Mas aí, gente... Até mesmo, professor, na comunicação, né? Tipo assim, ela fez, deu certo. Ela vai indicar para uma pessoa fazer. Claro. Com a Não, marca compra Vilma. isso, esse produto é ótimo, né? Não, e aí você tem uma fidelização, você cria fidelização. Inclusive, ela passa a ser defensora do produto em si,
que é um pouco do que é feito aqui. Olha, não, eu nem olho a outra marca, eu já vou comprar essa porque eu sei que essa aqui vai ficar gostoso, vai ficar legal. Que é um pouco do que o Luciano e que o Arquimedes falaram aí, que é exatamente isso, né? Essa que é a questão. E aí, pessoal, o principal ferramenta para isso, que é um sisteminha mesmo, que é o CRM, que é o Customer Relationship Management, que você vai usar todo o processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente. E o CRM, alguns são muito simples, outros são mais bem desenvolvidos, outros são mais bem trabalhados, cada um tem um, eu já vi de tudo, tá? Você pode criar um na lojinha que você tem. A grande questão é exatamente essa, criar um banco de dados, né? É um banco de dados, né? Com todas as informações do seu cliente, né? Em que você não só trabalha ali com essas informações que são vitais, mas você amplia ao ponto de você colocar ali quais são os seus fornecedores, os seus parceiros, né? Todo o processo voltado aí não só do público interno e externo. Quanto mais bem feito esse gerenciamento, melhor o ganho da informação e melhor eu vou utilizar essa informação, tá? Ao ponto de eu saber que fornecedores que eu posso contar, quais os parceiros ou não, tudo isso interferindo diretamente. Hoje, dentro da cadeia de suprimentos, ou quando você vai trabalhar em logística, você tem vários processos, e aí dentro desse sistema de informações gerenciais, um dos principais é essa questão do CRM aí, como forma de você alavancar. Então, qualquer negócio que se preze tem que ter, né, um banco de dados de cliente, principalmente clientela, tá, gente? Bem feito, de maneira que você tenha ali todas as informações vitais, né, acerca daquele processo, daquele negócio. Então, quem comprou, quanto comprou, quando comprou, por que comprou, qual que é o uso, o tipo de sabor ou de tamanho ou de forma de uso, qualquer coisa que vai ali alavancar esse processo, tá? E aí você consegue, com o CRM, rastrear solicitações, você consegue rastrear reclamações, que o Breno até lembrou aí do Reclame Aqui, as avaliações de compras de cliente. Hoje você vai lá no Mercado Livre, você compra lá, você tem avaliação do vendedor, avaliação da compra, não só Mercado Livre, mas outras também já fazem isso, em que você avalia e isso vira indicador preciosíssimo, né? Eu, por exemplo, eu só vou comprar algo pela internet e eu vou lá, uso esses sites. Geralmente eu gosto de ver lá o tipo de avaliação que os clientes têm em relação ao produto em si ou à loja em si, né? Ou ao vendedor em si. Então eu falo assim, o vendedor é honesto, entrega no prazo, você tem lá o percentual de entregas bem-sucedidas, sem avarias, rápidas, de qualidade. Então, tudo isso é indicador que vai alavancar. Então, olha o pleno uso da informação em relação à minha clientela, né? Ao ponto, gente, de às vezes assim, você já nem olha, algumas pessoas, eu já deixei de comprar produto que estava mais barato num vendedor, né, mal avaliado ou pouco avaliado, e paguei mais caro num que tinha lá uma série de elogios em relação ao processo em si de venda. Então, olha como que é um processo que acaba até garantindo, né, um retorno mais positivo aí, pelo fato de você ser bem avaliado. Virou moeda. Quanto menos reclamação eu tiver e mais avaliação, isso acaba virando um trunfo decisivo no processo. Você pode até se permitir colocar um pouco mais caro, porque você vai aumentar o escopo de venda pelo simples fato o que a gente chama de um indicador de reputação que você vai ter em relação àquela entrega e ao cliente, ao vendedor, tá? E aí os colaboradores não só podem utilizar a internet, a intranet, que é aquela internet interna, né, gente, de dados internos, mas para responder principalmente e efetivamente os clientes, né, transformando o foco empresarial ali. Então, o cliente está com dúvida, você fazer um pós-venda bem claro, você tirar todo e qualquer... A pessoa está ali, está na dúvida do que ela compra, do que ela não compra, a pessoa vai lá e coloca, dá um retorno satisfatório para ele. Recentemente, eu comprei um produto pela internet, estava num preço interessante, na hora que eu cheguei, os produtos estavam abertos e parte dos componentes desse produto estavam sendo vendidos à parte pela empresa, né? E aí eu desci a lenha, gente, assim, educadamente, mas eu falei assim, olha, foi uma má-fé, um processo de desonestidade, e isso fica estampado na hora que você entra no site, né? Ao ponto dos pessoal ligar para mim e dizer, olha,
foi um erro, a gente, na verdade, ia vender separado, mas a gente não anunciou isso antes. Olha, exatamente, foi um erro. E aí eu comprei, tinha mandado, e aí a grande questão, porque eu tinha mandado uma pergunta antes, é o seguinte, olha, os componentes são todos completos ou determinada questão é vendida separado? E a resposta veio que os produtos eram vendidos completos. Porque eu sei que tem lugar que vende separado. E aí acabou que a pessoa disse, não, por favor, eu preciso que você corrija lá a informação, porque está me prejudicando. Eu falei, olha, não vou corrigir uma coisa que teve um erro de informação, e na verdade foi má fé, porque quando você não coloca a transparência, você, gente, olha, isso aqui é vendido à parte, isso aqui não, e você responde a pergunta dizendo que não, esse valor é do produto completo, né? Houve-se uma má fé e aí fica lá o ônus e tudo mais. Estou dizendo que a gente tem que ser mal, não, tá, gente? Mas a gente tem que ser justo. É a questão da dignidade do processo da compra, de você fazer com que a pessoa aprenda a vender e que a gente aprenda a comprar, né? Então, é por aí. E aí você fica um pouco com o pé atrás. Olha, se a empresa faz isso com um detalhezinho, o que ela não fará com outros processos? E acaba, né, a questão da imagem da empresa ficando comprometida aí ou não, tá? Aí a gente tem, isso, se eu não me engano, está até no livro de vocês também, tá, gente? Você tem todo um processo da empresa focada nessa valorização, que ela vai usar aí todo o suporte do TI, e aí você pega lá, não só a internet, né, em que você vai lá os consumidores fazendo os pedidos diretamente, ou internet extranet, tudo isso você, né, usando as várias ferramentas internas ou externas, em que se permite ali consumidor fazer compra, parceiros, empregados, clientes, todo mundo verificar uma série de questões que vão agilizar ali. Tudo isso entra nesse banco de dados transacionais, né, que vai alimentar aquele banco de dados de clientes, por exemplo, né? Então, o tempo todo eu estou alimentando, retroalimentando, construindo um banco de dados dos meus consumidores, baseados em várias transações, né? Comerciais ou não. De repente, eu tenho uma informação de quantas pessoas clicaram no meu site para acompanhar o pedido. E aí eu tenho um percentual que mostra, então veja bem, já não é nem mais comercial isso, olha que interessante, X pessoas estão usando cada vez mais a ferramenta de rastrear como que está o produto, porque tem uma certa ansiedade ali. Como é que eu tiro proveito dessa ansiedade? Se eu consigo perceber que 90% de quem comprou acompanha o produto, o prazo de entrega, eu consigo ganhar essas pessoas mais à frente, garantindo uma entrega mais rápida, por exemplo, porque tem um fator ansiedade, por exemplo. Então, olha como que é legal você trabalhar com uma série de processos que tudo vira informação, né? Tudo vira informação. Então, a pessoa clicou para saber em quanto tempo vai ser entregue e está ali acompanhando, né? Você já sabe que X% das pessoas, aliás, a maioria, né, gente? Ela é ansiosa que o produto chegue logo, mesmo você colocando lá, olha, prazo de entrega em até 10 dias, em até um mês, em até uma semana, né? E as pessoas vão clicando ali ao longo do processo. Então, olha como que você consegue ali pegar indicadores pela quantidade de cliques que a pessoa fez no site, né? Outra informação interessante, quando vocês vão fazendo uma compra e você tem vários cookies e tudo mais, você clicou no site e está clicando, todo clique que você faz ali dentro está sendo mapeado, documentado e observado. Ao ponto, mesmo que a pessoa não tenha o seu nome, ela vai ter o seu IP ao ponto de saber que, daí a 2 dias de novo, quando você clica no produto, você entra na página de novo, a pessoa já sabendo que o programa já sabendo que é o mesmo IP, ela já anuncia que, olha, você continua interessado ainda no produto que você estava pesquisando há 2 dias atrás. De repente ela já aparece no site ali, às vezes vocês estão entrando em sites de notícias, aparece lá uma série de produtos sendo vendidos, produtos que vocês estavam pesquisando 1, 2 dias atrás, ou no mesmo dia de manhã, aí já fica saindo ali no processo. Tudo isso é algoritmos sendo usados para trabalhar a informação de como que você usa o computador. Não nos enganemos, tá, gente? Tudo que você faz no computador é mapeado e tem gente tirando proveito disso. Proveito que eu falo do ponto de vista de informação, né? Se você não quer ser visto, por exemplo, aí eu vou dar uma dica de informação para quem quiser aí garantir preços menores. Se você está pensando em comprar algo, entra primeiro no modo de pesquisa, né? A página anônima, você entra no modo anônimo,
faz todas as pesquisas que você quiser fazer, aí você já vai saber qual loja que tem, como é que é o valor, como é que é o tipo de produto, pesquisa, e depois você pode, na hora de fazer a compra, entrar oficialmente nessa loja, que aí você pode já clicar, às vezes você consegue algumas reduções de valores, porque não vai ter os algoritmos julgando contra você, por exemplo, tá? Então, olha como que é o processo da informação, e a TI cada vez mais vai fazer isso. Vocês já passaram por isso, né, gente? De fazer uma compra, uma pesquisa, e depois esse produto fica aparecendo o tempo todo nas propagandas que vocês veem aí no dia a dia, seja no celular ou no computador. Já aconteceram com vocês, né? Ou não? Não só de fazer pesquisa, não só de fazer pesquisas, mas já aconteceu às vezes até de comentários, de comentar assim, em conversas. Na hora que eu fui buscar uma página lá de informações, o produto apareceu lá como oferta, e não sei o que, e tudo. Às vezes está fazendo uma busca no Google, alguma outra coisa, né? Tem algoritmos que fazem essa leitura e mapeio. Isso mesmo. Oi, Breno, você ia falar? São chamados pop-ups, professor. Tem até outros nomes assim, mas aí vem com sua, que é exatamente isso aí mesmo, tá? E é tão interessante, gente, que é um processo que, assim, se você vai comprar celular, aí você está lá pesquisando celular, tal, aí durante algumas semanas vai ficar ali aquele processo. O negócio é tão danado que depois de algum tempo, na hora que você está ali pesquisando, a pessoa vê que você efetivamente continua buscando celular. Eles já têm mapeado, né, que grande parte das pessoas que buscam celular estão buscando, às vezes, porque a capacidade da memória ou alguma outra coisa, né, que está precisando, mas via de regra, quase sempre é porque está precisando de um celular que tem uma capacidade, uma otimização, uma memória melhor, né? E aí, quando o sistema, o seu computador está lá mapeando, de acordo com o seu IP, vê que você está ali sempre pesquisando, mas não comprou ainda, seja pelo valor ou outras questões, aí vem lá, né? Olha, aquele produto, aparece o celular que você estava olhando numa promoção, ou para pagar de 12 vezes. Se ainda assim você não compra, em determinado momento vai aparecer assim: olha, tem um micro SD de memória numa promoção para você colocar no seu celular, né? E, via de regra, quase todo mundo acaba optando pela compra do micro SD, porque é uma forma paliativa de, enquanto você não tem dinheiro, né, para comprar aquele celular, você pode incrementar a memória colocando um micro SD melhor. Então, olha como que eles tiram proveito de toda e qualquer informação que você está fazendo ali. Oi. Isso que o senhor falou de ficar entrando no site para consulta, realmente acontece, porque olha só, para você ver um exemplo. Eu estava namorando uma arma de airsoft já tinha um tempo, e comecei a ver com frequência para ver se ela baixava de preço. O dono da loja entrou em contato comigo. Barato. Na hora eu fiquei meio assim, eu falei, uai, né? O dono da loja entrou em contato comigo, me dando desconto, porque eu já estava fazendo a visualização daquele produto já tinha um tempo e estava esperando. Que barato. Que é exatamente isso que ele usou, né? Aí tá lá mapeado, qual que é o IP, de algum momento ele consegue, ou conseguiu lá algum tipo de contato, né? E pronto, fez o contato, né? Olha que interessante, hein, Breno? Barato, né, cara? Né? Que é isso mesmo, gente. E aí você saber usar isso. Hoje tem muito aquele negócio, quando você vai, que tá uma polêmica aí por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que você vai fazer uma compra, aí o pessoal te pede o CPF no final lá. Você vai na Araújo, né? Você me dá seu CPF, né? Como eu já trabalho com isso, eu falo, para quê? Né? Eu sempre, né, cutuco. Não, para poder fazer um cadastro. Não, já tem cadastro, né? E aí eu fico questionando só para ver se a pessoa vai falar ou não alguma coisa. O que eles fazem com isso, gente? No CPF, não só mapeia o CPF, a gente sabe lá quais são todas as compras que você fez, quais são os produtos que você mais compra, por exemplo, e começa de repente, com o seu CPF ali na frente, a pessoa fala assim, por exemplo, você tem lá, você está com um filho pequeno, você compra muita fralda. A pessoa está lá mapeada e sabe que nos últimos meses você comprou fralda pra caramba. Na hora que você está ali no caixa, seu CPF, por favor. Aí você digita o CPF assim, olha, nós estamos com uma promoção de fralda no valor de tanto, você tem interesse? Né? De onde que a pessoa surgiu né, esse oráculo aí que deu a ela essa indicação, né? Ou você compra determinados produtos, a pessoa vai e te oferece estrategicamente um produto que não necessariamente é um preço, mas ela sabe que é algo que você já está ali
disposto a comprar. Então, é a forma de você usar a informação. A gente vai ver até um pouco disso depois na questão da empresa virtual aí, tá, gente? Portanto, além de interagir, gente, e aí a grande questão, não só interagir com os meus clientes, mas as empresas têm que ser cada vez mais ágeis, e aí entra esse processo de agilidade para principalmente se adaptar às mudanças do mercado, né, como estão agora, né, mantendo-se sempre competitivos. Então, vai ter o foco do lucro, sim, mas você lucrar em cima de um conhecimento do seu cliente em um mercado altamente competitivo, globalizado e cada vez mais dinâmico. E quanto mais a TI colaborar para a integração e gerenciamento dessa agilidade, né, mais ela vai garantir, por exemplo, essa diferenciação, esse sucesso aí. Então, é agilizar mesmo o processo, é desburocratizar, facilitar. Então, já tem supermercado, gente, aí pegando o processo, que você já não tem mais caixa. Já tinha um processo embrionário. Outro dia eu fui num supermercado desse. Outro dia já tem um ano, tá, gente? Eu fui num supermercado desse, que era vou lembrar aqui. Esse é o BH. BH. E lá no BH você tem lá, olha, o autocaixa, que você mesmo faz a compra usando, você passa o código de barra, depois você mesmo coloca o cartão e faz a compra. Então, para pagamento em cartão. Com o processo do Pix agora, e aí é como a gente vê a questão da inovação, não vai demorar muito que você já vai ter lá essas compras automáticas. Você já entra no lugar, por exemplo, a gente tem a loja da Amazon, algumas de vocês já viram isso, você entra na loja, não tem caixa, você pegou um produto na prateleira, já tem as câmeras no teto, elas já mapearam que você já fez um reconhecimento facial, já tem você previamente cadastrado no sistema. Na hora que você vai lá, viu você pegando um produto na prateleira, você saindo da loja sem passar no caixa, já é debitado automaticamente da sua conta que está cadastrada. Com o Pix agora, já vai ter, é muito comum que a gente vai ter supermercado que você vai ter lá, você vai passando os produtos no leitor normalmente como está, você vai guardando, no final tem lá o código de barra, você passou o celular e pagou ali no código de barra de uma forma muito rápida, pontual, sem aquela coisa de demora, do processo todo que às vezes fica na fila do carro. Você mesmo está ali empacotando, passando o produto e vai ter isso. Vai chegar num ponto que vai chegar nesse requinte igual a loja da Amazon, que você já tem um reconhecimento facial para isso, tá? E isso ajuda mesmo. Então, a TI vai fazer esse processo de integração, de agilidade. Cada vez mais nós queremos as coisas ágeis, né? E ao mesmo tempo você vai tratar essa massa de indivíduos, né? Acaba personalizando, criando ele como um indivíduo. Por quê? Você vai acabar criando ou direcionando produtos e serviços personalizados, né? Atendendo a uma determinada característica, um determinado processo, e por aí vai. Eu não sei se eu já comentei aqui, uma vez eu fui trabalhar num processo lá em Sorocaba, e aí a gente estava implementando algumas questões educacionais lá, e o que me impressionou lá, assim, aí foi falar a questão de parte acadêmica, de cursos de graduação, uma série de questões que estava implementando, mas o dono de lá, ele tinha uma obsessão por tecnologia, e chegou no ponto em que todas as salas de aula tinham câmeras em que as chamadas dos alunos eram feitas pela câmera visual que visualizava quem eram os alunos que entravam dentro de sala de aula. E no final, gente, era um negócio tão interessante que aparecia lá a informação assim, olha, dos seus 30 alunos, aí estava lá o nome de todo mundo, a câmera conseguiu mapear a análise facial de cada um, aí depois saiu o relatório lá, fulano cochilou, bocejou 3 vezes, ciclano olhou para o lado, fulano estava vendo o celular. Então, olha como que a câmera, é uma tecnologia israelense. O pessoal fala outro dia falaram mal da China fazer isso, gente, mas a tecnologia é israelense, em que você tem lá mapeamento facial e aí a variação de humor, de interesse, de motivação, pelo simples fato da visualização da câmera captando os trejeitos faciais de cada aluno que estava lá. E no final saiu uma lista. Quais os alunos que estavam presentes, quais que efetivamente, aí tinha um percentual de quantos que efetivamente aproveitaram o conteúdo, quantos que ficaram um pouco a desejar porque estavam dispersos, por exemplo. Então, é quase uma personalização do processo de educação, e a tendência é cada vez mais ser assim,
né? Então, uma discussão ética em relação a isso. Olha, podemos ou não podemos? Vai ter a pessoa está andando na rua, vai ter uma câmera que vai estar lá te acompanhando, um drone que fica te acompanhando o tempo todo, né? Até que ponto que isso é permitido, não é? Até que ponto que me atrapalha ou não? O que eu sei é que essas gerações novas que estão nascendo agora, elas são altamente tecnológicas. Nós é que ainda somos um pouco dinossauros, mas a gente vai ter que adaptar em algumas transições nesse sentido, tá? Bom, para isso, 4 estratégias se fazem necessárias. Primeiro, os clientes devem enxergar o produto ou o serviço como uma solução para suas necessidades individuais. Então, eu tenho que começar a criar isso de maneira que o cliente enxergue no meu produto, no meu serviço, algo que vai satisfazê-lo, algo que vai suprir uma necessidade, tá? Ao mesmo tempo, é importante se associar não só aos clientes, mas aos fornecedores e outras empresas para garantir, tá, agilidade no atendimento das necessidades dos clientes. Quando a gente fala outras empresas, inclusive concorrentes, já teve, e é muito comum, tá, gente? Você tem aí distribuidoras de bebidas, ou várias empresas, fábricas de bebidas que usam de uma empresa que vai levar não só as suas, como a de outros concorrentes para transportar sua bebida para outro estado, por exemplo, né? E não é novidade, por exemplo, você tem uma parceria, você ligar para o concorrente e falar, vai ter um caminhão que está saindo daqui, vai levar X e aí está precisando de mais produto para encher o caminhão para baratear o frete. Topa levar comigo? É muito comum isso, tá, gente? Hoje em dia, como forma de você garantir aí não só a agilidade da entrega desse produto, mas você ter um custo aí menor quando você divide, por exemplo, o mesmo processo. Na hora que chega lá, aí é outra história, gente. Aí é concorrência, que é políticas lá do local, do estabelecimento onde vai ser distribuído determinada questão, mas você pode usar dessas questões aí, tá? Ao mesmo tempo, habilidade para crescer, né? Nas mudanças, né? Tanto nas mudanças quanto nas incertezas, dado que o mercado é dinâmico, aproveitando tudo que aparece aí nesse mercado, nesse dinamismo, como oportunidade aí, né, de crescimento. Lembrando, a partir do conhecimento do que eu tenho das necessidades dos meus consumidores, por isso que eu falei aqui que a grande questão agora é o que está passando na cabeça dos clientes, dos consumidores em relação a esse processo de pandemia, o que está criando ou transformando esses clientes, eles vão continuar sendo mais digitais ou não. Então, tudo isso eu tenho que saber como crescer num mercado de incerteza, explorando uma série de situações que vão se desdobrando ou vão se descortinando aí em cima dos indicadores. O principal é sempre estar atento para ver os sinais do que está acontecendo aí no mercado, tá, gente? E, ao mesmo tempo, ser capaz de alavancar os seus colaboradores e o conhecimento que eles têm. Usar o material interno, os colaboradores internos, as pessoas que trabalham com você, para poder fazer isso aí como diferencial, né? Quase sempre as empresas elas exploram pouco a ferramenta, a qualidade da mão de obra interna que ela tem, né? E às vezes está buscando fora uma coisa que às vezes é até mais cara ou desnecessária. Às vezes uma promoção que você faz, ou cria uma promoção em cima de alguém que tem um conhecimento, né, e de algo que se estaria procurando, né, faz essa diferença. Eu lembro de uma vez, eu coordenava um curso de pós-graduação, isso em 95, gente, eu nem lembro quanto tempo tem isso, né? E aí eu lembro que em 95, foi em 96, aliás, nesse processo, em 96, um dono de uma grande empresa aqui em Belo Horizonte me ligou e falou assim, olha, eu sei que vocês têm um curso de pós-graduação, ele é referência na cidade, eu queria que você me passasse alguns nomes para eu poder contratar uma pessoa para meu departamento de marketing. E aí, lá, numa desses cursos, era um curso de marketing, né? E aí eu estranhei, porque essa empresa era extremamente conhecida, e um dos alunos dessa empresa estava fazendo esse curso lá de marketing. Eu falei, olha, não preciso nem te passar a relação, eu já tenho um aluno aqui que ele é extremamente engajado, diferenciado, um aluno muito envolvido aqui, e que trabalha aí dentro, né? E o dono dessa empresa tomou um susto enorme,
Ué, tem funcionário meu que está fazendo o curso de pós-graduação. Eu falei, tem. Ué, quem que é? E aí eu passei os dados, né, desse meu aluno, né, que era funcionário dele. Eu sei que na outra semana ele chegou até mim, esse aluno tinha sido promovido, virou novo diretor de marketing lá. E aí foi interessante que a empresa começou a adotar um pouco dessa política de quem são os colaboradores com os perfis diferenciados para poder alavancar aí uma série de dinamismos, de evoluções, de melhorias internas aí, tá? Então, ou seja, conhecer o seu colaborador passa a ser uma estratégia das mais importantes e, lamentavelmente, nem todas as empresas têm essa dinâmica aí, ok? Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta? Bom, nessa linha, 3 formas da TI, né, colaborar com a agilidade das empresas, né? Então, no ponto de vista de agilidade ao cliente, à parceria e ao processo operacional em si, tá? Ao cliente, gente, usar a tecnologia na construção dessa melhor, da melhoria voltada ao processo do cliente, como que ele visualiza o produto, as várias avaliações e testes, como que eu posso conhecer melhor, né, esse meu cliente para poder oferecer um produto único, tudo isso, então, né, voltado para isso, com uma agilidade para garantir que cada vez mais esse construto desse produto atenda plenamente esse cliente ou as comunidades de clientes que vão usufruir ali, né, do ponto de vista da parceria, usar a tecnologia, né, de uma forma ágil para facilitar a colaboração entre empresas, né, principalmente dentro de uma cadeia de suprimentos, seja concorrente ou não, então agilizar plenamente isso. E do ponto de vista operacional, né, para tecnologia para estruturar e integrar vários processos empresariais que às vezes a gente acha que não, perde um tempo enorme. Tem muita empresa que ainda usa essa coisa do papel, né? Vou ali, bate um papel, leva lá para o outro setor vai armazenar, no outro dia coloca em ordem, depois vai lançar no sistema. Quando você vai ver, você já passou ali alguns minutos, horas, dias, em que você perde ali a informação de uma forma muito absurda, né? Uma das grandes questões da logística hoje é você agilizar o processo de entrega do produto. O produto em si, gente, de levar no caminhão para entrega na residência, ele é até rápido. O que demora muito, por incrível que pareça, é você separar o produto, tirar ele do estoque, colocar lá para poder carregar o caminhão e do caminhão levar para cá, do caminhão, do carro, do motoboy, qualquer que seja, levar para cada pessoa. Esse processo de buscar no estoque, levar, às vezes leva 1, 2 dias, dependendo da empresa, às vezes até mais. Por quê? Porque não tem uma tecnologia que otimize, que agilize essas operações aí, tá? Então, tudo isso aí, a TI auxiliando plenamente, tem as restrições aí, mas é uma forma de garantir agilidade que passa a ser, né, contundentemente essa questão dos diferenciais, tá? Tudo isso por quê, gente? Porque a grande necessidade é você tentar transformar sua empresa, né, numa empresa virtual, não do ponto de vista, né, não ser mais física, tá, gente? Mas criar toda uma organização virtual em que você utiliza de vários processos de informação que são virtuais hoje e tirar proveito disso. Então, uma empresa virtual hoje é uma empresa que usa a tecnologia não só para conectar os ativos, mas conectar ideias, pessoas e organizações. E isso é tão interessante porque você vai estar ali, olha, eu estou querendo desenvolver um produto e hoje você tem algumas ferramentas que você coloca, né? Gente, eu estou querendo desenvolver um produto, eu tenho uma série de materiais ou de insumos aqui que tal, e eu queria saber que ideias que vocês me dão para poder alavancar. Alguns sites interessantes já têm isso de uma forma que vários especialistas entram e contribuem. Olha, você podia usar dessa forma, podia fazer dessa maneira. Cuidado com isso que você não está prestando atenção. Então, são ideias que estão sendo geradas ali que pode trabalhar. E isso pode contribuir, né? Teve um caso famoso aí aliás, foi até aprovado pela uma iniciativa da Petrobras, inclusive. A Petrobras precisava usar algumas questões de voltadas para meio ambiente, e aí teve até uma propaganda em que a menina coloca lá o resíduo do açaí, se eu não me engano, da semente do açaí, usa para poder fabricação de blocos de concreto, né?
A ideia, gente, desse uso foi que a empresa estava lá, a empresa e aí a Petrobras entrou com o processo de viabilidade para poder alavancar, e claro que ela ganha ali alguns dividendos pelo fato de estar com uma ideia que envolve ali meio ambiente e tudo mais. Mas o original dessa ideia foi que a empresa estava lá com toneladas e toneladas de resíduos do açaí, da polpa, tem a semente que sobra lá, e não sabia o que fazer com isso. E teve várias ideias, e aí ela abriu uma série de discussões e colocou lá sugestões, e várias pessoas e profissionais capacitados e amadores e curiosos sugeriram um monte de ideia. Não só para uso como criação de energia, então você põe para queima, por exemplo, e aí o calor gerado com a queima dos produtos alimenta turbinas e outros processos, mas uma dessas ideias foi essa aí da criação de blocos ecológicos, que foi bancar. Aí a Petrobras ficou sabendo, bancou essa iniciativa aí. Então, olha que interessante você utilizar de todo esse aspecto virtual, né, do online mesmo, uma série de questões aí da sua empresa. Então, hoje você já pode fazer parcerias com pessoas distantes, usando aí os equipamentos virtuais, ou aula à distância, os equipamentos remotos, como forma de ter uma pessoa que pode contribuir decisivamente com você, usando aí o mundo virtual aí nesse sentido, tá? Ao mesmo tempo, uma empresa hoje que se diz virtual, ou que busca essa virtualização, né, do ponto de vista aí da tecnologia, ela acaba criando esses grupos de trabalhos e alianças flexíveis. Então, eu posso usar, de acordo com o segmento que eu estou agora, e com a forma como está se demonstrando, eu aproveito determinados processos que são mais flexíveis. Olha, em vez de eu ter uma determinada setor de marketing atuando dentro da minha empresa, e aí teria um grupo voltado para isso, eu posso lançar determinados produtos ou peças ou trabalhos que vão trabalhar de várias formas, com várias mãos, usando um escritório de marketing de um lugar, um processo produtivo em outro, algumas coisas que podem contribuir decisivamente nisso aí, tá? Então, há uma flexibilidade nessas alianças de trabalho, inclusive o próprio trabalho fica flexível, né? Você usa a internet, a extranet, para organizar o trabalho virtual, para poder trabalhar mesmo não só os interesses, ou dinamizar uma série de conhecimentos internos e externos, né? De repente eu estou precisando, você lança lá na intranet, estou precisando de alguém que seja capaz de fazer uma programação em Power BI, por exemplo, alguém aqui na empresa conhece, de repente você tem alguém que está lá dentro, que está fazendo o curso, ou já fez o curso e domina a ferramenta. Então você consegue reduzir tempo, né, que seria na busca, na busca. Então você consegue otimizar esse tempo e ao mesmo tempo viabiliza e organiza todo esse trabalho buscando isso. Ao mesmo tempo você pode colocar isso na internet, você pode buscar isso de outras formas, né? Ao mesmo tempo, suporte e comunicação com empresas parceiras, então você vai compartilhar não só infraestrutura, mas riscos com empresas parceiras. Hoje você pega, por exemplo, até na área da produção é muito comum, você pega um operador logístico que ele vai trabalhar a questão do armazenamento. E como é que funciona isso? Ele cuida do transporte, do armazenamento, da etiquetagem e rotulagem de alguns produtos. Então, você está produzindo, você não tem lugar para armazenar. Você entra em contato com um operador logístico, ele tem um galpão gigantesco, em que não só ele vai armazenar lá os seus produtos, como produtos até de outros produtos, de outros segmentos, de outras naturezas, ou até mesmo produtos concorrentes aos seus, que estão usando aquele espaço que passa a ser estratégico para você. E enquanto ele não só busca esse produto na sua empresa, não, eu passo aí e pego tudo que você produziu, você ainda pode fazer um contato para ele chegar lá, ele embalar esses produtos para você, ele mesmo rotular, ele mesmo cuidar da logística de entrega depois, né, em vários processos. Alguns computadores que você compra nas lojas, gente, você não tem esse computador montado na loja, você tem várias peças espalhados, distribuídos em vários desses parceiros logísticos, e aí você manda lá a configuração que você quer, e esse parceiro monta para você a configuração e entrega na casa da pessoa, de acordo com a configuração que ela comprou. Então é muito comum você usar nesse sentido, tá?
Então, você compartilha não só infraestrutura, montagem, embalagem, armazenamento, como também você distribui os riscos, questão de transporte, uma série de processos aí, tá? E, por último, a empresa virtual ela acaba aumentando a área de atuação da empresa, né? Ao se tornar virtual, utilizar desse mundo, desses recursos tecnológicos, de usar uma informação, né? E essa abrangência cada vez mais digital, cada vez mais virtual, você acaba inevitavelmente acessando novos mercados. Então é muito comum hoje, se vocês forem fazer uma busca no Google para algum produto que vocês querem, vocês terem lá aparecer várias empresas de outros locais, por exemplo, espalhados. Eu já cheguei a comprar produto que eu comprando de São Paulo era mais barato a entrega em minha casa do que eu comprando o mesmo produto numa loja física em Belo Horizonte, né? Como é que se dá isso? Uma série de processos, de coisas que estão intrínsecas ali. A própria loja, ela já é virtual, ela não tem loja física, ela já consegue otimizar, consegue garantir um preço menor. Então, você consegue ter algumas questões que cada vez mais vira estratégia. Não estou dizendo que a gente tem que quebrar as empresas físicas. Oi, Edgar. Eu também tive essa experiência aí no ano passado. Precisei comprar um motor elétrico para um portão eletrônico e aqui eu comprei esse motor no Rio Grande do Sul e o preço dele chegou a estar praticamente um quarto do que estava vendendo aqui aqui em Betim, né? Onde eu morava, inclusive. Eu já comprei um kit na verdade, é tão engraçado, né, Edgar? E aí é loucura, né? Aí olha como é que é a questão da informação, né, gente? Aproveitando esse gancho. Eu também fui comprar um portão, precisava comprar um portão eletrônico, e aí tinha lá uma loja fora, não sei se era Rio Grande do Sul, mas era algo, acho que não, acho que foi São Paulo. E aí eu comprando 2 motores, eu ganhava o frete, e os 2 motores que eu compraria, né, que eu compraria, né, aí ganharia aqueles trilhos, aquela coisa toda, vinha completa, era o kit, mas eu comprando 2 kits juntos, eu ganhava o frete num prazo muito mais rápido do que a loja daqui de Belo Horizonte tinha me garantido para me entregar, num valor 1/3 do valor que eu compraria separado. Claro, agora, mas eu tinha comprado 2. E aí, que é informação, né? Aí eu troquei ideia com essa empresa. Olha, eu tenho interesse, apareceu alguém aí de Belo Horizonte? Não, apareceu, tem um cara de Belo Horizonte que até perguntou se tiver mais alguém de Belo Horizonte querendo comprar meia. Então, me passou o contato, liguei para a pessoa, na hora, compramos o kit, cada um pagou a metade do valor, né? Entregou num lugar. Eu fui lá, peguei meu kit, ele ficou com o dele, por exemplo. Então, olha como que você usa a informação num processo aí e tudo mais. Aí o pessoal fica assim, mas está quebrando a pobre coitada da empresa daqui de BH. Não, gente, não é que está quebrando. Aí que entra a questão do diferencial competitivo, do mercado competitivo. Então, essa empresa daqui, ela tem que criar instrumentos de tornar mais vantajosa a venda dela. Opa, estou perdendo clientes para a internet, para você estar comprando de São Paulo do que comprar comigo aqui, né? Aonde que eu estou perdendo? É no frete? É no valor? O que eu posso fazer, por exemplo, para reduzir? Compro mais quantidade e negocio com o fornecedor, ou compro compra consorciada com outros fornecedores, e aí eu consigo comprar um lote inteiro e a gente faz a distribuição. Então, tem N recursos e N ferramentas que vão permitir, né, esse processo, o que vai criar. Tanto que com o advento aí dessa questão das empresas, do comércio eletrônico, o e-commerce mesmo, via virtual, várias das empresas, lojas físicas, têm conseguido aí, inclusive, diminuir as vantagens das vendas na internet, justamente por criar esse processo do bom uso da informação para poder alavancar as vendas deles, aí compra em parceria, em consórcio, uma série de outros fatores aí que tem permitido, inclusive. Hoje, dependendo de alguns produtos, você já consegue em loja física aqui em Belo Horizonte, muito mais vantajosa que você comprar pela internet. Às vezes o frete está caro, ou a loja está com o mesmo valor, entendeu? Então, por quê? Porque daqui conseguiu otimizar e reduzir essas diferenças aí, tá? Ok, até aqui, pessoal? Bom, e aí nesse esquema, nesse desenho, deixa eu ver se está aparecendo o desenho, tá? Desenho, você tem aí o limite da empresa que está ali dentro, você tem lá não só equipes interfuncionais, equipe entre várias funções internas,
as equipes de engenharia, de produção, as equipes que vão fazer, né, não só responder ao cliente, preenchimento de pedido, aí pegando numa indústriazinha, você tem tudo aquilo ali, a funcionalidade, mas ao mesmo tempo você extrapola os limites da empresa usando aí a extranet, a internet, uma série de outras questões. Então, e aí você vai usar informação para isso. Então, você vai, como se diz, crescer a empresa, né, ao fazer uma aliança com o subcontratado, com pequenos fornecedores, com um concorrente que vai fornecer um serviço complementar, por exemplo, né? É muito comum, um exemplo de serviço complementar, de uma parceria interessante, e aí você precisa de informação. Eu vou numa dessas sanduicherias, por exemplo, vou comprar lá um sanduíche, você vai, por exemplo, nessa Burger King, por exemplo, né? E aí lá tem... Você compra o sanduíche e na parceria de um serviço complementar você tem a bebida que é pela... Acho que é Pepsi que distribui para eles, se eu não me engano. Ali é uma aliança que você faz. O dono do imóvel fala assim, olha, o Burger King vira e fala assim, olha, ô Pepsi, você quer complementar um serviço comigo? Eu vendo o sanduíche. Toda a parte que diz respeito ao refrigerante é sua. Vamos colocar um valor aqui e tudo mais e ganha todo mundo. É uma aliança que você faz e que você utiliza plenamente essa questão. Então, olha como que a tecnologia da informação, gente, ela vai permitir toda essa série de processos e funcionalidades que vão romper decisivamente os limites da empresa, garantindo aí um mercado, o preenchimento de um mercado, o domínio de um mercado, atingir novos mercados, né, criar diferenciais utilizando aí esses recursos. Para isso, voltamos na primeira aula. Eu tenho que saber claramente quais os tipos de informação que eu preciso e como que isso vai impactar decisivamente, né, na busca dessas alianças, dessas performances, dessas eficiências que a TI vai garantir estrategicamente para eu poder alavancar o meu negócio, tá? E aí encerramos por aqui. Ok, pessoal, eu vou passar o exercício daqui a pouco, mas temos alguma pergunta até aqui? Como é que tá, gente? Se deixar eu falo direto, né, gente? Mas hoje eu gostei que vocês participaram muito. Isso foi bacana. Pessoal, o assunto é muito interessante, viu? Muito o quê, cara? Como é que é? Interessante o assunto. Não é. Posso falar? Não, e assim, né, cara, é aquela coisa, né? É um processo que cabe a cada um de vocês imaginar e pensar, né, o real uso e utilidade da informação que vocês atuam e extrapolar isso. Então não pode ser só interessante, não, para efeito de cumprir programa de faculdade, tá, gente? Mas você só tem que começar a pensar estrategicamente as informações. Hoje o exercício de hoje tem um pouco a ver com isso. Mas é envolvente, sim. Ô professor, Oi. Hoje foi falado muito aqui com relação ao mercado, né, a questão de estratégias da empresa para crescimento, essas coisas todas, né? Uhum. E eu vim pensando assim durante toda a aula, todas as informações, como a informação tem que chegar na empresa e chegar de forma correta e para que ela seja trabalhada também, né? Até mesmo para poder alimentar corretamente todos esses processos que foi passado aqui. E não adianta chegar a informação e ela chegar faltando pedaços, né? Chegar falha ou não chegar a informação até então. Quando tinha trabalhado lá no Geosol, eu comecei a fazer um trabalho lá de levantamento de problemas dentro do nosso projeto, né, para um dos nossos clientes. E problemas que ocasionava parada de produção, né, parada de sondas, gastos desnecessários ali com peças, perdas de tempo, enfim, de uma informação a gente explodia para uma série de itens que ajudavam no final a otimizar o tempo, otimizar os valores empregados ali na produção
e também a questão do ganho produtivo, né? Uhum. E com isso, assim, eu fiz uma reunião com os supervisores das áreas que estavam ali o tempo todo na produção, sabendo o que estava acontecendo, atuando em cima, e perguntei para eles, depois que eu, lógico, né, peguei todas essas informações, planilhei, compilei, e perguntei para eles qual que era o maior problema que a sonda, que o projeto tinha. Aí um falou A, B, C, eu falei, vocês estão todos enganados, o problema que vocês têm é esse. Aí ficaram assim, né, sem, de certa forma, surpresos, né, que não, isso não dá, tal. Aí eu comecei a mostrar, através dos dados colhidos, né, desse estudo, e daí a gente começou a trabalhar em cima dessas informações, da passagem correta de informações, e começou a dar um resultado muito positivo quanto a isso. Olha que bacana de você falando, porque enquanto você não trabalhou ou não processou essas informações, elas eram dados. Não estou desmerecendo, então. Era uma série de informações que estavam lá e ok, mas na hora que você cruza isso, consegue fazer essa tensão, verificar. Por isso que é um pouco do que você estava falando, e logo no começo, assim, a grande dificuldade hoje é as pessoas saberem o que buscar, né? Ou que tipo de informação que realmente eu preciso. Porque a gente está lotado de informação. Você abre uma página hoje na internet, você tem lá milhares de informações. A filtragem, a triagem dessa informação que passa a ser decisivo. E nem toda... Por isso que é legal vocês estarem fazendo essa disciplina e terem essa atenção com esse cuidado, porque se vocês começarem a dominar os processos de informação dentro das empresas de vocês, ou no setor de trabalho de vocês, claro que tem algumas empresas que já trabalham com isso, outras não, algumas mais, outras é até inexistente, mas se vocês já começarem a trabalhar e desenvolver isso, ninguém segura vocês do ponto de vista de crescimento, de utilizar plenamente isso. A grande questão é o que buscar, como buscar, que tipo de informação que eu preciso para o meu negócio, que tipo de informação do meu concorrente que eu tenho que estar atento, e é todo esse mapeamento, que essa disciplina, gente, ela não só... Ela não é uma disciplina de sistema de informações, então ela não vai aprofundar. Eu não sei nem se vocês têm essa matéria no curso, gente, sistema de informações gerenciais, ou alguma coisa próxima disso? Eu acho que não, não, né? Não. Por isso que, dentro do possível, por isso que sempre eu estou trazendo algumas coisas do SIG, da Sistema de Informações, para essa disciplina também. Claro, eu estou trabalhando a questão da informação, mas ao mesmo tempo, quando a gente coloca, e essa matéria ela ficou interessante por isso, porque eu juntei, eu vou falar de tecnologia da informação que vai alavancar, mas ao mesmo tempo colocando a forma como eu vou gerenciar esse conhecimento. E é isso que é o grande trunfo hoje. De cada 10 vagas hoje que você vai buscar hoje, gente, no mercado, você abrir aí agora uma busca de vagas, vocês vão ver lá. Vai ter a área de logística muito forte, conferente, aquela coisa, todo um monte de coisa nesse sentido, mas principalmente a área de informação, né? Porque a parte das empresas, até por essa dinâmica de não saber para onde está indo esse mercado, mas ao mesmo tempo não saber o que fazer com relação a criar diferenciais. Oi, Luciano, pode perguntar. Tudo bem? Beleza, meu cara. Aqui, você deu uma dica aí sobre como comprar, né? Você fazer a busca anônimo para depois você fazer a compra. Isso é estratégia. Tá. Eu queria que você, até, porque eu não está sabendo como perguntar, até escrevi aqui. Como eu vou fazer um anúncio grátis e ser mais visualizado? Por exemplo, porque o Mercado Livre, por exemplo, você vai ter que anunciar, se você estiver iniciando uma empresa, você tem que anunciar, por exemplo, Mercado Livre, porque os outros têm confiança em comprar lá, igual você mesmo falou, né? Exatamente. Você não vai comprar de um site qualquer. Então, você anuncia pelo Mercado Livre, um exemplo. Só que é o seguinte, eu já tive experiência e tudo, eles só... Tipo assim, os mais visualizados é os que pagam.
Também, claro. Os mais visualizados. Estrategicamente, porque você tem algumas questões, se você usar aquela coisa de você classificar as palavras-chave, por exemplo. Então, independente de ser Mercado Livre ou não, Luciano, por exemplo, eu vou montar um negócio, eu quero colocar minha página para poder. Então, você tem alguns recursos em que você coloca lá, por exemplo, as palavras-chave. Por exemplo, dentro do tipo de produto que eu tenho para vender, o que eu vou, quais são as palavras que vão me atrair, por exemplo, que vão fazer as pessoas terem uma atenção para o meu produto, né? Você tem que pensar, então, de forma de seguir, seja por segmento, por faixa etária, por tipo de utilidade, você tem que pensar claramente. Como que eu faço, por exemplo, para chegar esse produto até essa pessoa? E aí você consegue mapear. Eu não sei se assim, alguma questão na área de marketing, mas alguma coisa voltada para o marketing. O título do anúncio faz muita diferença. O título, as palavras, na hora que você vai montar lá um site, alguma coisa, você coloca as palavras-chave, tudo isso faz. Porque na hora que a pessoa vai buscar, geralmente você busca no Google com análise booleana. Então, por exemplo, vou comprar lá, eu vou colocar, você não vai colocar palavras, você vai colocar ali alguns conjuntos de palavras que vão alavancar. Por exemplo, caminha de cachorro. Eu mexo com cama de cachorro. Cama de cachorro? Legal. Isso. Então você já falou, olha, caminha, cachorro, são duas palavras que inevitavelmente tem. Agora, tenta pensar. Qual outro diferencial seria interessante de maneira que seria contundente para as pessoas comprarem? Não pensa só título de preço, não. Se a pessoa está indo comprar uma caminha de cachorro, o que ela quer? Entendi. Colocar outros tipos de palavras-chave. Você pode colocar, por exemplo, durabilidade, conforto, a questão da higiene, a questão de fácil limpeza, a questão do conforto. Percebe? Olha a quantidade de palavras que você vai colocando, que eu, por exemplo, hoje, se eu for comprar, óbvio que você vai olhar preço, mas eu vou querer colocar assim, olha, eu quero uma que seja, quem tem caminho de cachorro sabe disso, né? Uma que seja fácil de limpar, por exemplo, que depois você vai molhar, por exemplo, seca rápido. Então, olha o tanto de funcionalidades que se você souber vender isso num site, colocando isso através de dessas palavras-chave, ou destacando isso, inevitavelmente mesmo aqueles que pagam, que vão aparecer, continuar aparecendo lá em cima, mas inevitavelmente você vai ter esse processo aí da busca, porque vai chamar atenção, né? Você já entrou lá no Google, você já tem aquelas 3 páginas em cima, né, que são pagas, mas as de baixo é por pesquisa, é por análise booleana, por exemplo, é por uso de palavras-chave que fazem ali percentual. Claro, o Google coloca lá. O Google sabe onde eu moro, né? Então ele já vai mapear ali as empresas que eu tenho na região em cima da busca que eu estou fazendo. Vai continuar mantendo os clientes que pagaram lá em cima. Mas, ao mesmo tempo, a análise de busca do Google, nos algoritmos que eles vão usar isso, a minha localização, a sua localização e as palavras que eu busquei que vão de encontro àquilo que você está, nas palavras que você cadastrou. Agora a questão é fazer com que o seu cliente busque as palavras certas no Google. Cada vez mais isso tem ficado refinado, viu, Luciano? Então você tem que, tipo assim, sintetizando, as palavras-chave que vai mandar no início, né? Porque depois que você vai se estabilizando no site, é diferente, né? Aí depois você começa a pagar, fazer as coisas. Aí depois é avaliação, depois a entrega. Aí você tem que ganhar, não só, a pessoa te encontrou, legal. Opa, qual que é a segunda coisa que eu vou olhar? O preço, legal o preço. Aí depois entrega. Aí você tem que começar a mapear o que as pessoas mais querem em relação a esse segmento. E aí tem que levar muito qual que é o público de comprador de caminho de cachorro, o que eles querem. Mas aí você coloca lá, por exemplo, olha, é a entrega, é o processo, então, de repente você vai ter uma pessoa que diz, olha, eu te entrego em 3 dias, você entregou no outro dia. Isso pega super bem. A pessoa, na hora que ela for avaliar lá, ela vai colocar essa menção, olha, super prestativo, entregou antes do prazo. Aí são detalhes que vão começar a chamar. Aí, essa informação que entrou lá, por exemplo, no Mercado Livre, entregou antes do prazo, isso já vai entrando no algoritmo deles lá de que você você é uma pessoa que entrega, ou a loja é uma pessoa que entrega, tem uma satisfação em relação à questão de entrega, por exemplo. Então, tudo isso é ranqueado. Tudo isso. Certo. Beleza, obrigado, professor. Beleza. Ô, gente, vocês podem perguntar como... Isso aqui não é como consultoria, não, viu? Tá? Consultoria a gente cobra, aqui é com o professor, viu?
Vocês podem perguntar à vontade, qualquer dúvida que tiver, gente. Eu, Luciano, não sei se ajudou, depois se você quiser, a gente estreita essas questões, mas é uma questão de, assim, pintou dúvida, gente, para vocês alavancarem o negócio de vocês, podem usar plenamente a aula para isso. É para isso que estamos aqui. Tá legal? Professor, você só não pode me pedir para vender, tá? Porque se precisar, até vendo também. Faço garoto propaganda também, mas vamos lá. Mais alguma dúvida, algum comentário, gente? Não, tô tranquilo. Beleza, então, gente. Então, vou colocar aqui, então, o material para a nossa atividade. Pode ser? Já posso passar a nossa atividade? Pode sim, senhor. Então, vamos lá. Estão visualizando, então. Vamos lá, então. Deixa eu só projetar ela grande. Essa é a nossa atividade 4, tá, gente? Continuar me enviando pelo e-mail, estou recebendo direitinho. Outro dia alguém me perguntou assim, professor, você não fala que recebeu? Gente, ok. É que eu estou com realmente... Depois eu conto para vocês um dado. Na verdade, eu conto agora. Eu estou com os TCCs do pessoal do Barreiro e me jogaram algumas turmas de contagem também. Então, eu estou com... só no Barreiro são 200 e poucos TCCs, tá? Mais em contagem, mais algum tanto lá. Então, Nossa. Eu não estou justificando aqui, não, mas eu estou dizendo assim, então tem hora que eu estou tão preocupado em ler TCC, alguns de vocês já vão passar por isso, ou estão passando por isso também, então eu prefiro dar uma atenção maior nessa questão do TCC, do que ficar, às vezes, aí na hora do lançamento está tudo documentado, está tudo registrado, não tem problema nenhum não, tá? Então não precisa ficar preocupado não. Se alguém sofrer por ansiedade, me pede que eu respondo sim, tá? Pessoal, depois eu posso mandar algumas questões sobre o TCC, que eu tô com um pouco de dificuldade. Ô, Carol, tranquilo. Eu sei que agora, aqui no Barreiro, vai ser o João que vai te ajudar. Mas precisou, pode contar comigo sim. Eu acho que é o João que está agora com engenharia de produção, não é? Não sei, O João Caetano, Sei não. Mas precisou, pode me pedir ajuda com o maior prazer, tá, gente? Eu faço isso com o maior prazer. Legal? Você fala tá agora com engenharia de produção, em que sentido? Coordenação ou... Não, com TCC. O João, que tá, a coordenação é a Amanda. Amanda. Mas o TCC, até como forma de dividir um pouco, que estava lá, estava muito sobrecarregado, o João pegou algumas das engenharias lá. Aliás, eu acho que quase todas. Legal, gente? Então vamos lá, atividade. Atividade 4. Né? Professor, eu não entreguei ainda uma delas, não tem problema, até enquanto essa questão, da mesma questão do AVA, gente, então eu estou dando um limite aqui, até a próxima semana vocês podem me entregar quem quiser, tá? Quem não fez ainda uma das 4. Então vamos lá. Eu quero para essa atividade 4 que vocês me apresentem uma dificuldade interna, uma dificuldade da empresa de vocês, do negócio de vocês perante um concorrente, ok? Mas então eu vou ter que saber como que é meu concorrente? Vai. Minimamente vocês já sabem quem são o que eles fazem, como é que eles entregam, tipo de valor. Ok. Mediante essa informação do seu concorrente, o que você entende ou o que você enxerga como uma dificuldade interna? Ok? Até aqui o item 1? Ok, professor. E aí, gente, assim, não tem problema nenhum, gente. O concorrente é melhor do que eu. Não entendi, professor. Explica de novo. Então lá, você tem algum produto, você vende, você trabalha numa empresa, você tem alguma coisa em que tem um concorrente. Qual que é, perante o seu concorrente, algo que você entende que é uma dificuldade interna? Algum problema que acontece que você acha que o seu concorrente não tem? Por exemplo, prazo de entrega. O meu concorrente entrega em 1 dia, eu só consigo entregar em 2. Então seria uma dificuldade interna. Concorda? Entendeu, Vanilson? Entendi, professor. Então, assim, de novo, o principal aqui, gente, um olhar e um conhecimento sobre o meu concorrente. Minimamente, não precisa saber tudo, não, mas minimamente algumas coisas vocês sabem quem são. Em cima dessa informação, eu quero que vocês me apresentem algo que vocês consideram como uma dificuldade interna perante os concorrentes. Legal? Interna. Legal? Bom, vamos lá. 2. Uma descrição de uma proposta estratégica. Então, agora, ao mesmo tempo,
Agora, dentro do conhecimento que vocês têm sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, o que você poderia fazer que seria um diferencial ou uma questão estratégica que vise? Aí vocês podem escolher um desses, tá, gente? Se eu fizer isso, né, internamente eu vou conseguir reduzir custo. Então, passa a ser uma decisão estratégica. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu vou ter um diferencial competitivo em relação ao meu concorrente. Legal, então faça uma descrição. Se eu fizer determinada questão ou aproveitar o resíduo de um determinado produto, eu acabo inovando, crio uma outra linha produtiva e vai acabar inovando o mercado. Legal, apresenta o que seria. Se eu fizer algo dessa forma, eu vou alavancar num crescimento da minha empresa, por exemplo, no mercado nacional, né? Ou se eu fizer determinada ação aqui dentro, ou alguma melhorar, usar bem plenamente uma determinada informação, eu posso criar uma questão estratégica com parcerias. Então, eu quero, no item 2, que, conhecendo a empresa onde vocês trabalham, vocês apresentem algo que pode ser uma decisão, uma proposta estratégica. Ok? Aí vamos dar um exemplo. A Gislene não quer falar da Vilma, tá? Por exemplo, ok, não tem problema. Pode tentar pegar um local que vocês já trabalharam antes, pode usar uma experiência do passado. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma série de problemas que, se eu tivesse feito isso, teria reduzido o custo, por exemplo, e se tornado mais competitivo do ponto de vista de preço no mercado. Então, gente, não é algo complicado, não. O principal aqui é que vocês façam algo com conhecimento daquilo que vocês exercem dentro do negócio ou da empresa onde vocês estão. Oi, Carol. Essa 2 eu posso escolher um desses 5 pontos para me se quiser escolher, se quiser escolher os 5, fique à vontade, tá? Mas pode ser um só. Tá legal? Bom. Obrigada. Ok? Às vezes pode ter uma coisa que vai ser redução de custo e ao mesmo tempo vai ser diferencial competitivo. Não tem problema algum, tá? Não preocupa com isso não, mas eu quero só que vocês, conhecendo o negócio onde vocês estão, ou o trabalho onde estão, ou algo que vocês já desenvolveram, algo que, se vocês tivessem feito ou realizarem, pode ser, né? Ou pode determinar redução de custo, pode determinar diferencial competitivo, ou numa inovação, ou num crescimento, ou alavancagem de parcerias. Ok? Professor, então, a primeira vai ser meio que relacionada com a segunda, é isso? Na verdade, a primeira é algo, você pode até, então tá, então entendi, mas vamos lá. A primeira está mais voltada em relação ao seu conhecimento do concorrente, ok? Então, perante o seu concorrente, o que você enxerga que é uma dificuldade interna? Ok até aí, Edgar? Então, isso seria. Okay. Agora, você pode juntar 2 na primeira. Eu sabendo que isso é uma dificuldade interna, o que eu posso fazer para estrategicamente tornar um diferencial competitivo ou redução de custo? Sem problema algum, você pode juntar sim, tá? Mas dá para ser separado também. Uma coisa é algo perante concorrente, a outra é algo que eu enxergo que não tem nada a ver com o meu concorrente, mas é algo que, se eu fizer, eu consigo reduzir custo, por exemplo, tá? Ok? Entendi. Fica à vontade, se você quiser juntar aí, a dificuldade interna é algo que pode ser alavancado como uma proposta estratégica, sem problema, fica à vontade. E no caso, tanto a primeira quanto a segunda pode ser experiências anteriores também? Pode, algo que você já viveu. Eu não quero falar da empresa que eu estou atual, então vou falar de algo que eu trabalhava até 2 anos, até que domino pra caramba, sem problema. Eu saí até da empresa que eu estava lá, porque se eles tivessem feito isso, estava melhor para todo mundo. Ok, pode, não tem problema nenhum. Beleza? Ok, beleza. Vocês vão me entregar aí, gente, em até 14 páginas. Tá legal? Tudo bem? Como assim? 14, tá bom? Você pode escrever umas também, se quiser. Falou que até... Eu falei, em até 14 páginas, pode ser meia página. Ok? Eu gosto de cutucar porque vocês, essa coisa da informação, gente, vocês têm que saber processar. Então, assim, pode ser 5 linhas, não tem problema, mas em até 14. Passar de 14 eu não leio mais, tudo bem? Combinado? Ok. Ok, professor. Isso é só para dar taquicardia, gente. Quinta-feira à tarde, à noite, dá uma taquicardia de leve aí, deixa vocês mais espertos. Bacana?
Pessoal, Mas acho então que é para acordar mais o pessoal aí, viu, pessoal? pode ser também, pode ser também. Às vezes estão dormindo. Assusta o pessoal. Gente, olha, então agradeço a participação de vocês, gosto demais quando vocês participam. Fiquem à vontade para todo e qualquer processo, podem sempre fazer essas intervenções, e aí, dentro do possível, vou tentar trazer aqui o texto, a gente participar um pouco mais, e não só a participação de vocês fazem toda a diferença aqui da aula. Lembrando que se forem comprar massas, é massas Vilma, tudo bem? Nenhuma outra, tá, gente? Isso aí. Fazendo o marketing aqui, né, Diz? Tá? Ok, gente? Pessoal, um excelente fim de noite, um bom final de semana. Aproveite, se cuidem. Nós estamos entrando numa fase mais crítica do ponto de vista de saúde, e aí de processo mesmo de logística. E se vocês puderem ficar esses próximos, claro, dentro da possibilidade de cada um poder ficar em casa, por favor, fiquem, mas se for sair à rua, tomem todo o cuidado, porque nós estamos realmente numa fase crítica aí. Combinado? Combinado. Então, bom descanso para vocês. Até semana que vem. Tudo de bom para todos e aguardo vocês aí. Obrigada. Até mais. Boa noite, turma. Boa Na noite, próxima professor. aula, eu acho que é a revisão de prova, né, gente? É a aula antes da prova, não é isso? Eu vou confirmar. Se for, a gente faz a revisãozinha no final. Tá legal? Beleza. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês.